Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Linha de Defesa. Hoje eu tenho aqui ao meu lado meu grande parceiro de júri, Dr. Renato, pulou a mesa, veio como co-host agora, aceitando o convite. E temos aqui, então, ele trazendo a sua experiência para esse bate-papo. E, Dr. Renato, vou deixar apresentar a nossa convidada aqui, que é mais do que especial, até porque sei que os dois aqui já tiveram muitos casos aí juntos, já tiveram muitas situações aí ao longo dos anos. Então é um prazer recebê-lo agora deste lado da mesa. E vamos lá. Com certeza, obrigado. Primeiramente, obrigado a todos que nos acompanham. É uma satisfação muito grande. Fizemos um piloto e agora efetivamente iniciando essa trajetória. Um podcast que tem uma outra perspectiva, um podcast que nós buscamos aqui trazer uma visão defensiva de casos. E nada melhor do que começarmos com, enfim, uma amiga, uma irmã. Nós temos uma amizade já de alguns anos. É uma satisfação muito grande receber, já agradecer pelo convite. Estamos aqui com a doutora Graciele Queiroz. Satisfação é minha, feliz pelo seu crescimento. Eu só tenho orgulho de te ver aqui. E, André, muito bom te conhecer agora. Espero que a gente possa falar da nossa prática, porque sabemos que tem muita teoria e pouca prática nesse mundo. E estou muito feliz com o convite. Exatamente. Graça, para nós começarmos, enfim, você dispensa apresentações, isso é muito claro. Nós temos aqui hoje uma pessoa de notável reconhecimento dentro do mundo jurídico, ainda mais dentro ali do nicho que você milita, mas eventualmente pode ter uma pessoa ou outra que não esteja tão familiarizado com a doutora Graciele Queiroz. Gostaria que você se apresentasse, enfim, vamos trocar uma ideia aqui um pouco a respeito da sua trajetória. Entendi. Me chamo Graciele Queiroz, sou advogada há 8 anos, sou uma jovem advogada, eu aprendo todos os dias. O meu diferencial é porque eu resolvi abdicar de algumas coisas, ou seja, minha vida pessoal, minha vida familiar. Hoje eu vivo 24 horas para a advocacia. Sou natural de Maceió, sou nordestina, morei 22 anos na Bahia, estou com 23 anos, né? Vamos deixar assim. Hoje atuando em São Paulo, tenho uns 5 aninhos aqui com o meu escritório em Barueri. E estou aí, atuando em falsa acusação de abuso sexual. Ai, doutora, todo mundo que chega no escritório é inocente? É claro que não. Sabemos que não. Mas e aí, como é que eu sei de fato que ele não é inocente? Eu tenho uma equipe multidisciplinar para testar se há distúrbio sexual ou não. Então, existe um caminho a ser percorrido para depois contratar a doutora Graciele Queiroz. E estamos aí fazendo esse trabalho, buscando apenas o sustento da minha família, que isso é o que é mais importante, e colocando Deus à frente de tudo, porque sem Ele, nós não estaremos aqui. Antes de nós chegarmos nesse nicho especificamente, Graça, igual você falou, eu vou te chamar de Graça, e nós temos uma amizade. São 8 anos de advocacia, conforme você nos disse. Você já iniciou atuando em falsas acusações, você atuou em outras áreas antes, dentro do próprio direito penal. Explica um pouco para nós, eu sei que você já militou bastante no Tribunal do Júri, é uma grande tribuna, não deixou de ser. Sim. Então, assim, você hoje está em São Paulo, natural de Maceió, morou na Bahia. Como que foi para chegar até aqui? Sim, é complicado, viu? O André tá assim, tenso, olhando para mim, eu fico preocupada. Não, imagina, eu tô aqui aprendendo, então. Tribunal do Júri Brasil é o evento que eu encabeçava, que hoje eu não tô mais à frente, porque eu tô 100% no crime sexual. Mas eu comecei, os 2 anos da minha vida foram júris. Então, lá botei ao lado o Dr. Raimundo Palmeira, que é meu mestre no Nordeste, Dr. Cláudio Aledoni, que é um pai para mim jurídico, e aprendi muito com esses 2 monstros. Eu acho que hoje, o meu diferencial hoje em crimes sexuais é, de fato, o Tribunal do Júri. Por quê? Como lidar? Como ter esse desenvolto? Como, de fato, chegar, abordar? A minha casa é o Tribunal do Júri. Só que sabemos que o Tribunal do Júri é muito complicado. Vocês são guerreiros. Sim. Por continuar no Tribunal do Júri. E eu preferi atuar em crimes sexuais porque a técnica, ela é bem diferente. Só que assim, eu utilizo muito o Tribunal do Júri. Muito. Por exemplo, quando a gente quer fazer um SketchUp, quando a gente quer fazer uma maquete. Então, hoje, para que de fato eu faça a linha do tempo em crimes sexuais, eu utilizo, mesmo não colocando no processo. Porém, eu utilizo para despacho com desembargadores na fase de apelação. Então, muito do que eu aprendi, hoje eu devo a Graciele Queiroz, hoje eu devo ao Tribunal do Júri. Porque eu aprendi ali lidar
esse embate. Por exemplo, quando você chega que tem um monte de câmera na sua cara, tem que ter um cuidado, porque aquilo ali pode te levantar ou pode te derrubar. Sim. Ou então pode acabar com a vida do seu próprio cliente. Então você tem que ter um cuidado. E tudo isso eu aprendi no tribunal do júri. O júri, ele não é para todo mundo. Até porque, vocês bem sabem, a partir do momento que nós estamos ali naquele embate, na hora que o promotor vem e tira você, né, desconcentra, não é para todo mundo. Quantas e quantas advogadas a gente vê aí que não aguenta? Descontrole emocional, né? Exato. Sem falar também que ali não é o lugar para eu estar extremamente maquiada, eu estar de batom vermelho, porque ali é o tribunal das lágrimas. Ali não existe ganhador ou perdedor. Existe, sim, 2 perdedores, que alguém está morto e alguém está dentro do presídio, né? A vida dos dois, de ambos, ali é algo para a gente ter um cuidado. E nós, advogados, temos que assumir esse papel. Só que vemos hoje que é bem complicado. Por isso existe esse problema com o judiciário. Aí é juiz que bate boca com o advogado, é promotor que bate boca com o advogado. E a gente está vivendo esse momento um pouco complicado, porque sabemos que tem advogados sérios. Sim. Nós sabemos disso. Só que existe a minoria que termina manchando. Porque aí eu posso perguntar aos dois. Quem é o nosso maior inimigo? Contem para mim. Então, essa questão de inimizade, propriamente dito, quando nós dizemos a palavra inimigo, é o inimigo dialético. O inimigo é dentro de um processo e efetivamente a gente não pode pessoalizar isso. Sim. Mas nós temos hoje, infelizmente, uma mídia muito punitivista. Nós temos um Ministério Público que vem e traz toda essa carga acusatória aqui, tratando de tribunal do júri. Então, Exato. assim, o advogado criminalista, eu costumo dizer, ele é um lobo solitário. Ele é enfim, um irresignado, uma pessoa que está ali contra tudo e contra todos, defendendo aquele odiado. E se o advogado não se pôr efetivamente ao lado dessa pessoa, se o advogado, por vezes, não tornar os inimigos daquelas pessoas os seus inimigos, ele não consegue defender Verdade. de uma forma que seja eficiente. E isso é muito difícil, conforme você disse mesmo. O tribunal do júri ele é muito, muito complicado e complexo hoje em dia, até porque nós temos, infelizmente, um despreparo muito grande das partes. E aqui eu falo de todos. Muitas vezes, um magistrado que não faz efetivamente o que um presidente nos trabalhos do tribunal do júri deve fazer. Ele quer, por exemplo, gerir a prova, ele quer, enfim, se transformar parte ali. Nós temos um Ministério Público muitas vezes com antolhos, ou seja, fecha os olhos naquela hipótese que ele coloca aos jurados e não vê um todo. Então também é papel do advogado e infelizmente nós temos poucos advogados que sabem contrapor tudo isso e acaba, né, com isso eu acredito que seja um reflexo do nosso país. Essa polarização que existe acaba criando, muitas vezes, ânimos exaltados, efetivamente. E aí nós podemos falar até, em alguns casos, de inimizade. Verdade, mas eu vou te contar um caso recente agora que eu fiz um júri, mesmo não atuando em júri. Quando as pessoas me pedem, alguns casos esporádicos, eu participo. E nesse júri específico, o promotor não estudou o caso. E a gente sabe que o promotor está na comarca ali todos os dias, sim, conhece todos os jurados, então tá tudo lindo. Só que eu já conheci esse promotor de 1000 anos. Por quê? Na comarca específica, ele gostava de humilhar advogados. E lá atrás, há 8 anos, ele já fazia esse mesmo papel. Sim. E quando eu comecei o embate com ele, ele falou bem assim, na hora que ele vai, olha só, na hora que ele vai fazer o juiz faz as perguntas e passa para a promotoria. Sim. Eu faço questão de ordem, silêncio seletivo. E aí ele fala, doutora, é silêncio seletivo ou é a senhora que não quer? Eu falei, doutor, acho que o senhor não entendeu. Ele não vai responder. Aí levantei. Você não vai responder para ele. Não é isso? Aí, eu quero que ele responda, doutora. Eu falei, então responde para ele. Não, eu não vou responder. O que a minha doutora decidiu. Ok, aí sentei. Aí quando ele começou, a direção dele foi só em mim. Aí você vê que se perde o processo, se perde a necessidade de dizer assim, vamos bater aqui as provas? Não, o problema é Foco. com a doutora. Aí, pasme. No final, esse debate foi muito bom, viu? No final, eu falei para ele assim, doutor, ele falou assim, doutora, a senhora está mentindo. Eu falei, doutor, primeiro o senhor me respeite. Hoje eu quero mostrar aqui para essa comarca que existe justiça. O senhor não leu o processo, que o senhor fala mentira. E comecei a trazer isso. E, doutor, aí eu disse para ele, há 8 anos eu sentei aqui, doutor, eu vi o senhor fazendo isso. Aí ele falou, então a senhora tem um desejo em cima de mim?
Ele veio para réplica. Quando ele veio para a réplica, ele disse assim, vejam aqui, jurados, a própria advogada tem um desejo em cima desse promotor. Eu não sabia que ela era minha fã. Mas, doutora, eu não gosto de mulher mais nova assim, não, viu? Assim, Absurdo. Total. Aí, na hora, os meus pais falaram, epa, ninguém fala. Deixa ele falar. E quando eu voltei, eu falei, olha como é difícil uma mulher no tribunal do júri. Você viu aqui que ele me assediou descaradamente. E eu poderia vir aqui me revitimizar. Eu poderia vir aqui falar isso. Eu só quero que vocês, hoje, essa comarca tenha justiça. E pasme. O meu cliente foi absolvido. E aí o juiz veio me chamar, né? Falou, doutora, a senhora quer representar ele? Aí eu falei, doutor, com todo respeito, ele é um coitado. Ele já está se aposentando, sabe? E assim, eu sei que tem várias denúncias em cima dele, mas eu, particularmente, não vou. E tinha um pessoal da mídia que falou assim, doutora, vamos notificar isso? Eu falei, por favor, não. Sabe por quê? Porque ali é para mostrar o meu trabalho. Essa picuinha só envergonha a nossa classe. Sabe? Porque isso está falando mais dele do que da minha pessoa. Meu cliente foi absolvido. Um abraço, tchau. E pasme, a segurança dele pediu para tirar foto comigo. Aí, falei, vem assim. E ele chamando. Aí o polícia falou, doutora, o promotor tá puto com a senhora. Eu falei, então pede para ele tomar uma maracujina e dormir hoje, que ele vai passar uma semana pensando em mim. Ele tem que ter respeito. Ele falou, doutora, mas ninguém nunca calou a boca dele como a senhora. Eu falei, faltou alguém falar o que ele precisava ouvir. Mas nós precisamos entender o seguinte, o nosso papel é esse. Ah, mas é porque aconteceu isso. Eu poderia viralizar isso aqui. Claro. Hoje, na hora, tava assim, ó. O pessoal, eu falei, não, gente, por favor. Esse não é o nosso papel. Porque vira uma briga na advocacia que a gente não precisa. A gente precisa fazer o nosso papel de advogados. A finalidade é defender o cliente, né? Exato. E não viralizar. E hoje, infelizmente, também a gente vê essa situação de muitos advogados que, a troco de viralizar, acabam criando situações ali para ver se efetivamente pega fogo a questão. E não é isso. A advocacia... Não é, só envergonha a nossa classe. Exatamente. Só E envergonha. até trazendo um pouco, né, a questão da especialidade da doutora. Claro, como criminalista, né, já atuei e atuo em casos de crimes sexuais. E eu vejo que cada vez mais, se não tiver estratégia como tem no júri, esquece. Eu falo que se a gente pegar, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que é um tribunal extremamente punitivista, que assim é extremamente difícil você conseguir reverter alguma decisão, né? A gente sabe aí que tem as famigeradas câmeras de gás, tem todas as situações que o advogado vai lá, fala e assim. Então, a estratégia traçada, talvez até na fase de inquérito, né? Eu acho que é importante. Eu falo que muitas vezes eu acho que, diferente um pouco do júri que você segura, e não, pelo menos a minha impressão, você segura as provas, às vezes, para o 479, faltando 3 dias para mostrar tudo. No caso de crime sexual, eu falo que é o inverso. Né? Se você não trabalhar, e aí vem todo o trabalho desde a imprensa, desde a situação, acho que lá do começo às vezes você pega e já é tarde ali, o processo já andou muito. Ou eu costumo dizer assim que eu vou compartilhar uma peça de um colega com a doutora numa situação de um processo que eu falo assim que dá vergonha. Dá vontade de você falar assim, olha, tinha que oficiar o OAB porque o advogado estava indefeso. Total, tem muitos. Assim, o advogado, desculpa, o réu estava indefeso. O réu tá indefeso. Simplesmente ele junta a foto do réu durante a trajetória dele familiar com um monte de criança e fala, se ele for condenado hoje, nós temos que abrir investigação por todas essas crianças que ele um dia... do MP. Aí você fala, isso é uma defesa? Então a peça dele, em alegações finais, tem, sei lá, 17 páginas, das quais, sei lá, 5, 6 são fotos dele com crianças ao longo da vida. O que isso leva para uma finalidade de absolvição, para uma finalidade de efetiva defesa daquela pessoa? Então eu acho muito interessante, assim, hoje... Cada vez mais, se o advogado não tiver estratégia, e aí você traz muito do júri isso, né? Sim. O júri você vem embolando a estratégia do começo, vem trazendo, e aí você segura a prova. Mas aí acho que é importante nessa área, eu acho interessante isso. Esse trabalho pré. E acho que a doutora pode escorrer como especialista nisso, que é muito interessante. Não sei se vocês viram nos Instagrams da vida uma matéria que dizia que a advogada do maníaco do parque disse que não queria que ele fosse solto. Vi. Ele está indefeso. Né? Porque a lei é para todos. A gente também não sabe se é uma jogada de marketing, porque a mídia ela ultrapassa o limite, né? A fake news ela é muito grande. Mas vamos falar tecnicamente como advogados. Sim. Nós temos, e isso aí está previsto, inclusive, nos regimentos que enfim, determinam como deve ser a conduta do advogado,
que o advogado ele tem que ali atender aos interesses do cliente. Exercer, exato. Então, assim, se eu não estiver confortável, e, por exemplo, essa é um grande critério que eu tenho no meu escritório para assumir um caso ou não. Se eu não estiver confortável com aquela tese, com aquela versão que o cliente trouxe, então eu não posso assumir. Porque como que eu vou transmitir isso, seja a um juiz, você não acredita, seja a um jurado, se eu não acredito? Eu não posso militar contra o meu cliente, eu não posso trabalhar contra os interesses do meu cliente. Ora, se é interesse dele ter a soltura daqui a algum tempo e está na lei que essa soltura poderá acontecer, eu não posso dizer, por mim não. Então, assim, sem querer aqui, até porque eu não conheço o caso na sua concretude, enfim, completo, mas pelo que nós tivemos nesse caso que você nos trouxe, de acordo com a narrativa midiática, há ali uma incompatibilidade entre advogado e cliente. Quando há essa incompatibilidade, o ideal é efetivamente sair. Isso casa também com aquilo que você nos trouxe no início da nossa conversa, que você efetivamente atua em casos de falsa acusação. E, obviamente não são todos os casos que chegam até ti que são falsas acusações. Exato. Nós sabemos que existem, sim, crimes sexuais e por demais no nosso país. Esse critério, e aí é justamente esse estudo multidisciplinar que você nos disse antes de assumir um caso, é importante. Por quê? Porque você só vai se sentir confortável de atuar em um caso se for falsa acusação de crime sexual. Exato. Mas hoje, Renato, as pessoas pensam que o dinheiro compra tudo. E é por isso que eu falo do amor de Deus. Devido à visibilidade, os casos que eu pego, que eu peguei, que estou pegando, que ainda vai estourar vários outros casos aí midiáticos, as pessoas acham que é botar o dinheiro na mesa, vai comprar. Mas como é que você hoje contrata a doutora Graciela Queiroz? Você não consegue falar com o meu telefone. Você não consegue falar comigo direto. Sim. Você vai falar com a minha equipe. Nesse momento, você vai mandar o seu PDF. Por quê? Porque eu preciso analisar. Doutora, crime sexual é segredo de justiça. Ok, mas nós estamos tendo a confidencialidade entre cliente e advogado. Sim, claro. Isso aqui morreu ali. Sim. Eles enviam o PDF, o boletim de ocorrência, e aí eles fazem um pagamento para poder falar comigo 1 hora pelo Zoom. Sempre online. Não vai adiantar ir no meu escritório. Se não marcar online, não vai ser atendido, nem vai entrar. Nesse contexto, por quê? Eu não sei se aquele cara realmente foi um abusador. Sim. É a minha segurança que está em questão aqui. Nesse primeiro momento, eu faço uma análise do processo dele e verifico se eu mando ele de imediato para o psicólogo ou se eu atendo. Depois que eu atender, eu falo, preciso que o psicólogo te atenda para poder fazer a prancha de Rorschach. A prancha de Rorschach é como queiram falar, que é uma prancha para testar se há distúrbio sexual ou não no cliente. E aí nós seguimos. Só dessa forma. Se não for dessa forma, não. Doutora, já tem casos muito famosos aí que estão na mídia. Fala, doutora, porque as pessoas me marcam, doutora, a senhora não tá nele? Se soubesse. Entendeu? Mas assim... E eu acho que dentro até da nossa profissão, eu acho que talvez o crime que mais tenha repúdio dos próprios advogados... O pior crime que existe. É o pior crime, né? Então, não só da sociedade, mas e aí acho que os haters estão aí para falar. E o pior do advogado, eu acho que não é o hater leigo. É o próprio colega, às vezes, criticando eventual defesa, eventual situação. E eu falo que os crimes sexuais, eu tenho vários colegas criminalistas que eu conheço que falam, eu não atuo em crime sexual. Não importa, mas eu não atuo em crime sexual. Tá bom, mas também não critique aquele que atua. Exato. E eu acho que, principalmente por ser segredo de justiça, que você deveria. Mas você deveria ter mais o cuidado ainda para julgar, para falar. E não, pelo contrário, eu falo assim, sai a notícia, né? O que mais aparece é advogado crucificando embaixo, sem ler o processo, sem entender o processo. Exato. Então é uma área extremamente complexa de atender. Olha só, a OAB deveria ter uma determinação. Aonde, por exemplo, Renatinho hoje está atuando no caso do Lula. Porque está dando mídia. Vamos dar um exemplo. Então, a Graci vai falar do caso do Lula porque está dando mídia. Uhum. Se eu não tenho procuração nos autos, eu não deveria dizer o que é que eu acho. O que eu acho não irá mudar. Então, se você, advogada, que não atua nesses casos, não sabe o que tem no processo, o processo é segredo de justiça. O seu achismo vai mudar o que no processo? Sim. Mas vai mudar, sim, a vida de uma pessoa. Que a partir do momento que você acha o que você acha, isso pode trazer coisas piores para o cliente. Então, a OAB deveria se impor nessa história. Você tem procuração? Não, porque te falo. Tem vários programas aí que eu vejo pessoas falando dos meus casos, que eu digo,
Ô, jogadora, você tava onde que eu não vi você? Tipo, mas querem falar em defesa dos homens. Querem falar em defesa das mulheres. Pera aí, meu amor. Vamos respeitar ambos os lados para depois dizer assim, eu acho, não, o seu achismo pouco importa, entendeu? E nós, a OAB, ela precisa se posicionar. Eu vi ainda agora que a OAB fez um cadastro para saber se você é um advogado de verdade, né? Porque existe advogado fake, não sabia. Falso advogado. Tem carteirinha no Mercado Livre, você viu isso? Sim. Cara, é um absurdo isso. Carteirinha no Mercado Livre. Então, tipo, saber se aquele advogado é verdadeiro, isso é muito importante. Sim. Mas nem só isso. Eu tenho conhecidos que têm a carteira da ordem há 10 anos que nunca advogou. Entendeu? É fulano lá que atua e ele vai lá e assina. Então, é muito difícil você entender. Então, é necessário você perguntar a outras pessoas fora da advocacia. Porque o coleguinha, para queimar o outro, vai dizer, eu cobro menos. Isso acontece vários comigo. Sim. Ei, a doutora Grace, não, eu cobro menos do que ela. Não sabe nem quanto eu vou cobrar. Sim. Isso me mata. Quando o cliente chega e fala assim, doutora, quanto é? Eu falei, vem cá, meu amor, deixa eu te explicar. Como eu vou te dizer quanto eu vou cobrar aqui, se eu não fiz uma avaliação processual, se eu não sei o que o seu processo precisa, se eu não sei até onde eu vou atuar, como é que eu vou te passar um valor? Sim. Entende que nós precisamos ter uma balança entre nós, colegas? E nem só uma balança, né? Muitas vezes aquela que cobra menos, que é a doutora Graciele Queiroz, não tem uma equipe multidisciplinar para atuar. Verdade. Não tem a expertise, não passou as agruras que você passou para chegar até aqui. Verdade. Eu conheço um pouco da sua história, eu sei o tanto que você se dedicou e se dedica para Verdade. se tornar especialista, e hoje eu acredito que é a maior referência nacional quando se trata de falsas acusações de crime sexual. Então, assim, essa baliza econômica, muitas vezes o cliente não entende. Eu costumo falar para os meus sócios, enfim, para a minha equipe, para o pessoal que trabalha comigo, que é o seguinte: o cliente que ele vem pelo preço, ele vai pelo preço. Exato. Então, se ele está procurando ali questão pecuniária, quanto vai cobrar mais ou menos, nós não entramos em leilão. Falo direto isso. Os honorários não são leilão. Ou então que eu fico brava. Você cobrou 70 mil. Eu vou pagar 50. Então você vai pagar lá? Aqui Sim. você não vai pagar? Não, doutora, veja bem. Não. Não, lindão. Meu preço é esse. Sim, e qual a dedicação para aquele caso? Exato. Então, assim, também tem muito aventureiro em direito penal, né? E aí é um problema aí do mercado de, efetivamente, aquela pessoa vai lá, ela contrata, o leigo, ele está contratando. Tá, o cara pode ser um excelente vendedor, mas eu acho que, assim, crimes sexuais acho que é até um pouquinho mais difícil de consultar quem é o advogado, mas dá para saber se ela é referência. Pô, colocar seu nome no Google, não dá para falar que não é referência. Agora, eu falo assim, não faz uma mínima pesquisa para saber quem é aquela pessoa, para efetivamente ver se aquela pessoa tem atuação, porque eu vejo muito aquela coisa assim, hoje se chegar com, por exemplo, um processo trabalhista no meu escritório, eu falo, olha, obrigado, pode ser a maior... Eu posso indicar algum colega que faça aquilo. Exato. Mas é engraçado que no criminal aparece direto aqueles que... né, o cara nunca fez uma petição e fala, não, vou me meter... E aí se mete nos casos que, por exemplo, crime sexual, esse caso que eu brinquei agora, e meu cliente me contratou para fazer apelação, só que ele saiu com uma condenação de 17 anos de primeira instância. Ainda foi baixa. E aí nós estamos falando assim, como que você faz uma defesa de uma pessoa que tomou 17 anos sem ter a mínima noção do que você está fazendo? Não é prometer resultado, mas é pelo menos prometer uma defesa que qualquer pessoa que é do ramo que leia, vai falar, não, a defesa é condizente, o juiz pode não ter dado, eu falo, o advogado é o pedinte, né? Verdade. Se o juiz vai dar ou não, são outros 500, mas o que não dá é para não saber nem fazer o pedido. Não, aí eu vou contar duas para vocês. Primeira, processo em primeiro grau de abuso sexual, foi absolvido. Segundo grau, o advogado não pediu para sustentar, disse que não dá em nada, o MP recorreu, o cara pegou 28 anos. E aí o advogado começa a brigar com o desembargador dizendo que precisa que seja anulado porque ele não foi intimado. Já tá errado. Sim. Pasmem, transitou e julgou. Aí vem um advogado referência, a referência que eu digo assim, um advogado com mais de 20 anos de advocacia, e chega e diz assim para a família, olha, esse processo aqui eu consigo recorrer no STJ e no STF. É tanto. Pasmem, quando eu abri o processo, tava lá, petição invalidada. Ou seja, eles entraram com o recurso no STJ. Pós-trânsito. Isso. Foi invalidado porque não tem efetividade. Sim. Aí, olhem a minha cara, a cliente querendo me contratar para dar seguimento no STJ, porque acha que tá parado. E aí eu
Eu falei, opa, porque como eu faço pelo Zoom, eu falei, só um minuto. Aí abri no Zoom, falei, vamos ler comigo. Aí fui, expliquei pra ela. A mulher começou a chorar e falou, não, doutora, a senhora sabe quem é esse advogado? Aí eu falei, eu não estou aqui para falar do advogado e do trabalho dele. Eu estou falando pra você processualmente. Mas a vontade era representar o advogado. Claro. Entendeu? Ah, porque meu advogado é referência na minha cidade. Será que ele tá fazendo o trabalho certo? Então, Entendeu? eu acho que assim, capital ainda, né? Você tem uma gama maior, né? Só que antigamente você ainda podia falar, né? Não, eu tenho um problema de deslocamento, mas que nem hoje, se eu quiser, eu tenho acesso à doutora, que é referência a nível nacional pela internet. Exato. Então, acabou aquela questão de regionalização, que eu não tinha efetivamente como contratar um especialista, que eu não tinha como contratar efetivamente um advogado que é combatível naquela situação. Sim. Então, a internet ampliou esses horizontes para dar essa liberdade para o cliente de escolha, realmente. Exato. Né? E não só no direito, em todas as áreas. E aí, o difícil é quebrar um pouco, às vezes, aquela questão do... eu tenho um advogado aqui que ele é, sei lá, tem 30 anos de advocacia. Mas o cara fez divórcio a vida inteira. Mas não tá se atualizando, né? Ou ele fez divórcio a vida inteira. Verdade. Aí fala, não, aconteceu lá uma Maria da Penha. Não, mas vou no seu Zé lá, que o seu Zé é referência. Não, mas o seu Zé não atua naquilo. Verdade. Só que, e também aí vem a questão, eu acho que dos próprios colegas, né? Na questão de ter humildade de falar, eu não atuo nisso aqui. Mas o dinheiro eles querem pegar. Mas é o dinheiro acima de tudo. Né? E eu falo, exato. Quantos anos, quanta batalha para chegar no nome hoje que você tem. Verdade. E eu falei para essa cliente, né? Falei, senhora, calma. Ela, doutora, a gente pode dar um carro de entrada para pagar a senhora? Não, peraí. Peraí. Como assim me pagar? Você quer que eu corrija tudo isso aqui? Agora, pasmem. Por que os advogados conseguiram fazer isso? Porque quando transitou foi em 2023. Só que não executaram o mandado de prisão. Então, de 2023 até 2025, nós tínhamos 2 anos aí que esqueceram ele. Largaram lá o processo parado. Esqueceram ele. Então, como esqueceram ele, o advogado falou, opa, eu consigo tirar dinheiro aqui. Eu falei pra ela, aqui, só revisão criminal. Aí ela ligou pro advogado. Falou assim, eu tô sabendo que eles... Não, nós estamos ainda aguardando decisão do STF. Vocês acreditam nisso? Aí eu falei, eu lamento. Revisão criminal é muito assim, pra ser bastante sincera com vocês. Eu tenho que olhar o caso e acreditar na esperança. Nesse caso específico, nós temos uma absolvição em primeiro grau. Então, a gente vê aqui que ineficiência dá para dar continuidade. Então, ok. Mas quando é negativa, eu nem perco tempo. Porque eu vou trazer uma esperança que eu não vou conseguir. E outra, as pessoas pensam que eu sou Jesus Cristo, né? Todo mundo acha que eu sou Vende Jesus. milagres, né? Não, a senhora vai conseguir, porque a senhora conseguiu o caso de fulano de tal. Eu falei, mulher, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que todo advogado criminalista já ouviu na mesa, né? Eu te contrato pra você me absolver. Nossa. Aí você fala assim, olha, se eu fosse contratado para absolver, eu seria o juiz, você poderia comprar o meu trabalho e eu assinaria a sentença. Verdade. E aí também eu colocaria o preço que for, porque já que é para defender, não é para defender, é só para canetar, fica fácil. E não é essa a função do advogado. Então... E nem do juiz, né? Porque o promotor tá ali pra exato. fiscalizar. A grande questão é que, assim, e aí vem do advogado explicar para o cliente a função dele como advogado, a importância, né? Então, assim, às vezes você passa uma reunião, sei lá, metade da reunião explicando qual é a função do advogado e a outra metade explicando o que você vai fazer no processo dele. Exato. E eu deixo claro assim, independente de vocês me contratarem, busca um advogado que faça isso e isso. Mas como, doutora? Isso aqui na minha cidade não tem. Eu digo, mas hoje com a internet é muito fácil. Doutora, mas a gente quer a senhora. Mas eu não consigo. Vamos fazer assim? Eu faço uma avaliação... E aí eu começo a olhar e falo, opa, tem uma necessidade aqui. Só que, sendo bem sincero, uma coisa... Por exemplo, a minha mentoria de crimes sexuais. Eu tenho advogado com 22 anos, advogado com 30 anos de advocacia indo pra minha mentoria e falo, o que vocês estão fazendo aqui? Não é porque eu só tenho 8 anos de advocacia. Então, tipo, a atuação em crimes sexuais é muito diferente do que os outros. É muito diferente dos outros casos. Então, hoje, eu tenho uma sensibilidade de dizer assim, eu vou te ensinar tudo que eu faço, mas uma coisa sou eu fazendo. Sou eu despachando, sou eu sustentando. Entendeu? Porque você tem que ter, o nível, começar a observar e dizer, opa, agora eu consigo, esse desembargador tá comigo. Tem que ter aquele jogo do tribunal do júri que eu aprendi lá atrás. Entendeu? Porque quando eu vou despachar, e todas as vezes que eu termino minha sustentação, o desembargador fala, doutora, eu nunca vi uma advogada tão aguerrida. Falando assim, doutora, eu vim do júri. Agora eu entendi. Sim. Entendeu? Porque quem tá no júri não quer sair do júri. Não, é uma cachaça, né? Eu continuo aí, mas não tanto. Mas assim, é uma especialidade dentro da especialidade. Verdade. Hoje em dia já não basta, por exemplo, eu sou advogado criminalista. Tá.
Advogado criminalista, basta eu colocar meu nome lá no Instagram, advogado criminalista. Em tese eu sou. Então, assim, você tem que ter efetivamente uma atuação na advocacia criminal e uma especialidade dentro dessa especialidade. Exato. E, assim, uma coisa não inibe a outra. Existem, por exemplo, bons advogados que são especializados em tribunal do júri, mas também, enfim, trabalham de uma forma extremamente eficiente em tráfico de drogas. Exato. Mas, assim, quanto mais especializado hoje em dia o advogado estiver, melhor ele será. E, apesar de não vendermos resultado, nós vivemos de resultado. Claro. O advogado, ele só se destaca, ele só avança, ele só cria efetivamente uma autoridade se ele tiver resultados. E esse resultado, ele depende de uma série de fatores. Que é igual você falou, eu ensino tudo aquilo que eu sei, mas Exato. eu fazendo alguma coisa, o fulano fazendo é outra coisa. Às vezes ele não tem aquela vivência, ele não sabe o porquê que você foi buscar todo aquele aprendizado, ele não tem a experiência processual que você tem. Essa questão, por exemplo, que a gente traz muito do júri, a gente vem de uma escola parecida, uma visão holística de um processo. Hoje não basta um advogado que fica ali trocando correspondência com o judiciário, Não que tem fica peticionando aqui, peticionando ali, opa. A maioria dos casos hoje, ainda mais com a dinâmica e a velocidade das informações que nós temos, todos os casos hoje têm repercussão. Seja uma repercussão regional, seja uma Exato. repercussão municipal, até uma repercussão nacional ou internacional. Então, assim, é preciso ter uma visão holística, não somente sobre o processo, é preciso saber, estudar, conhecer, atuar processualmente. Mas, além disso, ter uma visão multidisciplinar, uma atuação perante a mídia, então um bom trânsito com esses canais. O advogado hoje, que ele é só advogado, não basta. Não. É necessário uma especialização muito maior, né? E aí isso casa efetivamente, até para voltar aqui um pouquinho o fio, você vem do tribunal do júri, mas há um momento ali em que você, opa, peraí, agora eu encontrei o meu caminho, que são falsas acusações em crimes sexuais. Quando que teve algum momento, efetivamente, que teve essa virada de chave e falou, opa, encontrei aqui, é aqui que eu me sinto confortável, é aqui que eu realmente domino essa área. Teve isso, Graci? Se eu contar pra vocês que no 7º semestre eu já debatia crimes sexuais. E principalmente quando se fala de pedofilia. Por quê? É uma área que você precisa ter um olhar muito crítico para entender se realmente o cara é ou não é. E engraçado, esses dias eu dentro de casa e encontrei meu professor de penal e ele falou, lembro de você debatendo na sala e falando. E eu falei, nossa, professor, foi mesmo. Você vê que já lá atrás, né? Só que assim, o júri foi o meu início, não é? Eu sou pedinte, comecei a pedir, deixa eu fazer um júri, deixa eu fazer um júri. E eu sempre gostei desse negócio de estar lidando com pessoas, você tá ali. Só que a minha virada de chave para crimes sexuais, mesmo eu atuando no júri, eu tinha casos de crimes sexuais. Só que não deu esse boom. Então, tem o quê? Tem 5 aninhos que estourou crimes sexuais comigo. Eu, no meu escritório, meu estagiário perguntou, doutora, por que a senhora não fala sobre crimes sexuais? Eu falei, homem, quero não. Você tá me dando dor de cabeça. Se os casos de júri imediato, o povo quer me matar, imagine crimes sexuais. E aí, lembro-me que uma tarde eu estava lendo, porque antigamente tinha muito, como fala? Processo, a gente imprimia Processo tudo, físico, né? né? Físico. Sim. Mas eu tinha a mania de imprimir tudo. Eu queria imprimir todo o processo, para ver tudo. E aí eu comecei a fazer uma varredura para rasgar os processos. E aí eu falei, crime sexual, crime sexual, crime sexual, crime sexual. Eu falei, nossa, mas eu atuo muito em crime sexual. E aí meu estagiário falou assim, a senhora não acha interessante a senhora falar dessas absolvições? Eu falei, meu amor, mas aqui é muito simples. As mulheres estão mentindo. Então é tudo mentirosa. E aí eu falei assim, silenciamento masculino. Foi na época que o pessoal da televisão queria começar para falar como é que uma advogada tinha chegado em São Paulo e ter tido tão sucesso, que as pessoas acham que começou assim, né? Sim. Tipo assim, acordei hoje, né? Abri um escritório Oh, meu Deus, sério, seria muito bom. E aí eu falei, olha, eu queria uma pauta com vocês para falar sobre silenciamento masculino. O que é isso, Graça? E eu falei, é o grito desesperado do homem dizendo, eu não cometi esse crime e a sociedade vira as costas. Aí comecei a debater com um produtor da TV, ele falou, cara, você é muito louca, mas isso aí é bom. Aí eu falei, eu te dou a pauta que você quer, que é aquela pauta que eu passei muita necessidade, que isso e aquilo, que eu não gosto de falar dessa parte. Porque você tem vergonha, Graça? Não. Porque o cara empresário, ele não tá preocupado se você passou fome, se você passou necessidade e outra. Isso aí é motivação para você passar como coach. Na advocacia, ele quer qualidade. E eu lembro-me que no 9º semestre, passei na advocacia no 9º semestre, e um amigo falou assim, Graça, não conta as tuas derrotas,
mostra sempre as tuas vitórias. Sim. E isso ficou assim na minha cabeça de um jeito que quando a galera vem, Graça, já passou por isso? Que eu digo já, mentira. Você já passou? Eu falei, muito. Mas hoje, as pessoas contratam a Graça porque a Graça absolveu fulano, porque a Graça fez isso, porque a Graça, quando a câmera vem, eu vou pra cima. Tem Eu resultado. sei, exato, tem resultado. E eu trabalho 24 horas. O cliente, quando ele me contrata, ele vai para um grupo e ele tem o meu telefone para poder conversar comigo. Então, assim, 2 horas da manhã eu tô falando com o cliente, 3 horas da manhã, Sim. quem tá ao meu redor fala assim, você tá falando com quem? Com o cliente. Como assim? Ele mandou uma mensagem, eu respondi. 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Porque eu vivo isso. E às vezes a aflição dele é naquele momento e Não dá para passar. não dá pra passar. E a grande questão aí, né, nesses casos é que não afeta somente ele enquanto indivíduo vou cumprir pena. Né? Exato. Nós vemos a extensão aí dessas situações, por exemplo, que afetam a questão dos filhos. E nós estamos aí numa situação que agora, a gente estava até comentando, né, Vino, agora essa semana, na questão da lei ter modificado, em questão de Maria da Penha. Então, por exemplo, tornozeleira eletrônica era uma coisa. O Renato comentou até aqui no Mato Grosso, né? É comum o tornozeleira eletrônica. Aqui em São Paulo era uma coisa assim que, vez ou outra, se colocava tornozeleira eletrônica e tal. Mas agora vai virar febre, porque com essa Será? nova lei, será que não? Tem realmente efetivo para colocar? Tem mesmo Então, a tornozeleira eletrônica? Tem tanta tornozeleira disponível assim? porque se tiver do jeito que tá a lei, né? Tô até brincando com o Renato. A 25 vai abrir lojinha, banquinha de capinha de tornozeleira, porque vai virar igual celular, porque Mas é porque é um absurdo, assim. Obviamente, enquanto nós temos um país extremamente machista, nós temos ainda uma cultura muito patriarcal, e aí é muito difícil encontrar a gente aponta o dedo, mas muitas vezes não sabe a solução, né? Exato. É muito difícil encontrar meios, e eu acredito que um meio como está sendo agora não é algo que vai trazer eficiência. Por exemplo, caso de Maria da Penha, a partir do momento em que há uma medida protetiva, pode-se colocar uma tornozeleira eletrônica. Raio zero. Antecipação de pena? então, Vai ter uma antecipação de pena? Porque assim, até distanciamento, enfim, isso aí é discutível. Exato. Depende de cada caso. Mas agora, num contexto de uma cidade pequena, por exemplo, uma cidade do interior, onde aquela pessoa conhece todo mundo do bairro, trabalha por ali. Imagina, ele vai portar uma tornozeleira eletrônica. Imagina um caminhoneiro, alguém que trabalha com viagem. Verdade. Como que é essa pessoa? A esposa foi lá, brigou com ele, requereu uma medida protetiva, utilizou a tornozeleira eletrônica, ele já não pode se aproximar dela, consequentemente da própria casa, dos filhos, já não pode viajar, não pode trabalhar. Acabou. Todos ali ao seu redor veem ele naquela situação, e aqui eu estou colocando num contexto de injustiça, num contexto de uma falsa acusação. Exato. Ora, não pode bastar apenas a palavra. Nós sabemos que muitas vezes isso acontece na surdina, muitas vezes é só a palavra. Só que a palavra ela deve vir com outros elementos, ou então de uma forma que seja extremamente firme e convincente, concreta. Né? Por exemplo, na cidade em que eu tenho o escritório, enfim, no Mato Grosso, há uma época atrás era praticamente automático. Buscava a medida protetiva, colocava a tornozeleira eletrônica. Nossa. Já era assim. Então, por isso que eu até falei com o André. É comum utilizar a tornozeleira eletrônica. Não é comum não, Renato. Então, assim... em São Paulo, muitas vezes, inclusive, o juiz determinava a tornozeleira eletrônica e era respondido pela SAP que não tinha. Então, Chegou agora. Eu falo que São Paulo ele é adiantado por muita coisa, mas tem algumas coisas que ele demora bastante tempo para engrenar. A tornozeleira foi uma coisa que... Mas eu acho que não tem, não. Assim, comum não é no sentido de ser viável ou de ser algo que tem que ser aceito. Mas, por exemplo, em alguns locais são. Infelizmente, isso é a prática, né? Comum que é a prática. E é uma prática infeliz. Mas uma prática, por exemplo, no Mato Grosso, que talvez por falta de estrutura, obviamente, mas que é interessante, é a questão, por exemplo, do semiaberto ser com a tornozeleira. Eu acho Sim. uma situação... Harmonizado, né? Que chama. Então, Humanizado? você para pra pensar... Harmonizado. Harmonizado. Eu falei, porque aqui em São Paulo o semiaberto é fechado. Não tem conversa. Verdade. Em Maceió, não sei como tá hoje, mas lembro-me que aí uns 6, 7 anos, eu tive um cliente lá que ele foi pro semiaberto, mas sem tornozeleira. Sem tornozeleira. Sem tornozeleira. Então, mas ele saía normal, em casa. Normal. Porque aqui em São Paulo não, né? São Paulo tem o regime semiaberto, é cumprido uma unidade. Sim, a Bahia também, se eu ele não me engano, pode... sim.
entre aspas, e vamos colocar, em tese ele tem direito de sair para trabalhar, em tese ele tem trabalho na unidade. Quem não tem. Por isso que a gente tem que pedir logo o trabalho, porque começa a contar, né? O semi-aberto em São Paulo, eu até costumo brincar, é como se fossem 2 prédios aqui. Aqui ele tá no fechado, tá escrito regime fechado. Aí ele pula pra esse mesmo prédio, que é igual que tá escrito regime semi-aberto. É a mesma coisa. Inclusive saiu na reportagens, né, de prédios, não é? Dentro mesmo da unidade, que só escreveram na ala semi-aberto. Então, assim, é o semi-aberto, ficou famoso, né? O semi-aberto fake, né? E realmente, é absurdo. Lógico, tem o CR, por exemplo, que aí eu tenho que dar o braço a torcer, pelo menos os que eu conheço, que são muito... É uma outra realidade, que aí seria quase que parada a colônia agrícola lá, que está na lei, uma situação de que eles efetivamente ali têm, né? E aí a gente brinca até depois que a gente ouviu num certo cliente aí, a Fofolândia, né? Nós ouvimos lá que aqui é a Fofolândia, então assim... Enfim, mas dentro desse contexto, eu falo, a questão da tornozeleira, lógico, vai se aprofundar, vai ter todo a gente vai ver o resultado disso a longo tempo, mas em que sentido? Será que não vai gerar mais revolta? Eu não acredito no André nem que vá para frente. Vou te dar um exemplo de uma lei que a gente tem aqui em São Paulo, né? Vamos dizer São Paulo, que é verdade, que era para ser todo o Brasil, mas vamos falar São Paulo, que a gente acredita que tem efetividade. Não é não. Vocês não, porque vocês são homens, mas nós, mulheres que entram no banheiro, vai ter lá dizendo, ninguém sabe o que é isso. Eu chego nos bares, assim, que eu tenho intimidade, e falo assim pro garçom acha que eu tô falando em Libra. Entendeu? Então, é uma lei que já nasce morta. Por quê? Não tem efetividade, a prefeitura obriga todos os locais, os estabelecimentos, colocar a informação, mas e aí? Na prática, é uma lei que nasce morta. Eu tenho uma opinião, e até estava discutindo, a Americana tem um projeto que é piloto na questão do atendimento jurídico à vítima que chega na DDM, mas o atendimento jurídico, chama Atena o projeto. Então é a própria OAB, que encampava no início, hoje é um projeto autônomo, que advogadas se dispõem a ir lá e orientar aquela vítima na questão social. Até aí... Tô vendo uma captação de cliente? Não, porque são as vítimas e assim, ela vai voluntária e a pessoa vai também. Então, acho que estavam com parceria com faculdades e tal, mas foi um projeto que não acaba não tendo a captação porque ela indica, principalmente para aquela mulher mais vulnerável, a questão de, por exemplo, ir até a defensoria para entrar com um pedido, por exemplo, de divórcio e tal. Eu falo assim, o que eu percebo muito, pelo menos assim, dentro de um contexto interior, tá? Eu posso falar não tanto capital, mas interior. Eu acho que falta essa orientação, principalmente por exemplo, as acusações. Será que se tivesse efetivamente aquela pessoa que acolhe a vítima, seja ela vítima efetiva ou não, se tivesse aquele aconselhamento no sentido de, olha, é crime você imputar, nós temos uma posição, não sei como seria essa relação, mas eu vejo uma situação de orientação, não no sentido de só faço o boletim de ocorrência, mas vamos lá, qual que é a questão? Porque eu já tive casos, por exemplo, de situações que a falsa acusação veio porque a mulher queria efetivamente afastar o marido dos filhos. Tem muitas. Que é muito. Tem muitas. E aí você fala, tá, mas peraí, vamos tentar orientar e passar por uma equipe multidisciplinar. Então, não sei se esse negócio de aumentar tornozeleira, pena... Eu falo, na ponta do lápis, isso não tem uma efetividade. Então... Então eu vou te dar um exemplo. Em vários estados tem Casa Lilás, Casa Roxa, Casa da Mulher, Casa isso. Não vou dizer o nome aqui para não... né? Só Jesus na causa mesmo. E nessas casas, em alguma dessas casas, a suposta vítima chegou e falou assim, eu fui abusada, mas eu não quero falar o nome dele. Primeira coisa. Então vamos lá para a promotoria que a gente quer entender o que foi que aconteceu. Ele é muito famoso. Tá? Depois ela manda mensagem e fala assim, o que é que eu ganho com esse processo? O que é que vão fazer contra mim? É só depois dessa orientação que a advogada que estava lá de livre e espontânea vontade orientou ela. E aí ela vai e faz um boletim online e depois faz um boletim presencial. Então, André, assim, nós estamos em um momento muito crítico. É o momento, desculpa a palavra, mas é o momento da lacração. Os advogados querem viralizar. Eles não querem mais pegar um vadimeco da vida e entender o que é que o artigo diz.
E sim, ó, se eu falar que hoje eu vou ter visibilidade nas minhas redes sociais e quem sabe isso começa a me dar algum dinheiro. As pessoas começam a me chamar para isso, isso e isso, e eu entro no Big Brother da vida. Porque o Instagram em si tá parecendo um Big Brother. Um querendo ser melhor do que o outro. Tem pessoas aí, cara, que não tem nem 6 meses de advocacia. Nunca teve um caso. E pasmem, quando o cliente chega e fala assim, eu contratei a fulana de tal, ela é defensora dos homens. Aí eu, quem é essa mulher, homem? Defensora de Aí quem? eu vou lá e boto no Google. Não achei. Aí eu vou no Instagram. Aí eu acho. Aí eu, essa foi a petição dela? Deixa eu dar uma olhada. Eu, misericórdia, esse homem vai ser condenado. Como assim? Me explica qual foi a tese. O que é que ela tá... Foi que você falou? Não, doutora. Aí eu tento explicar. Essa cidadã, advogada, que tá dizendo que defende homens, tá acabando com a vida de homens. E falo pra vocês, e pasme, essa semana atendi um cliente que ele não tinha processo nenhum. Simplesmente ele pegou um Uber e ofereceu um dinheiro pra sair com o cara. Só que ele tinha visto um vídeo dessa mulher falando que a partir do momento que você recebe uma negativa, você pode ser preso. Ele ofereceu. Ele não coagiu, ele ofereceu. Eu perguntei, mas como foi esse oferecimento? O senhor impôs ele, eu quero. Não, eu perguntei, disse que eu achava ele bonito e queria muito sair com ele. E foi que ele disse, não, se eu desceu do Uber e tal. Mas, doutora, aí ele, quando ele mostrou o vídeo, eu fiquei assim, a OAB não tá vendo isso. Entende? A advocacia criminal é uma coisa muito séria. Exato, Muito séria. mas a gente tem hoje animador de palco na rede social que começa a fazer um curso, porque... Não, e outra, pasme, tem uma advogada mesmo que ela tô só observando ela. Vou dar muito palco pra ela não crescer. Claro. E aí eu montei o curso online, né? Defesa em falsa acusação. Do nada, essa mulher não era ninguém. No outro dia, ela começou a falar tudo que tinha lá nos meus vídeos. Aí eu falei, não, cara. Tô de brincadeira. Montou um curso para falsa acusação de abuso sexual. Eu falei, Só que assim, eu digo que se você tá 24 horas na rede social, é porque você não tem processo. Sim. Então, ou eu me preocupo com meus processos, que isso pra mim é o mais interessante, ou eu fico me preocupando nesse bate-boca. Aí as pessoas falam, eu digo, ai, gente, deixa ela, porque não vai se sustentar, vai receber uma representação. Sim. Outra coisa, teve um pessoal aí que é defensores de homens, e aí me contaram, rapaz, eu sei da vida de todo mundo, né? Eu sei da vida de todo mundo. Falaram que Tá esse cidadão tava em um podcast conversando, blá. E a gente sabe que, assim, esse podcast aqui vai estar no YouTube. Sim. Sim. Então, várias pessoas vão ver o podcast. As pessoas que estão passando por isso, é natural irem atrás de um escritório. Sim. E aí, quando pegou esse cidadão que se diz advogado de defesa de homens, ele cobrou 40 mil por um recurso. E aí, parece que o cliente falou com ele 2 vezes, começou a cobrar. Ele falou, tô saindo do seu caso, viu? E ele falou, tá saindo do meu caso, então me dá meu dinheiro. Ele falou, não, aí aqui não tem que devolver nada, não. E simplesmente bloqueou o cara, porque o cara tava questionando a ele qual era a tese, o que é que ele ia fazer. E é o que eu falo sempre. Se você vai atrás de um advogado, faça sabatina com ele. Por isso que eu não tenho problema de não atender meu cliente. É hora. Opa, meu querido, pode falar. Qual é a pergunta? Não, fica à vontade. E eu respondo agora, porque esse é meu dia a dia. Não, olha assim, você pode sim, qualquer pessoa pode ir na vara, pedir uma senha. Se você é parte do processo, você pode pedir uma senha. E você fiscalizar o que o advogado está fazendo. Ah, mas eu posso, doutora? Deve. Meu advogado disse que não está mentindo. Então, assim, a gente tá vendo um momento assim, eu sou advogado de fulano, que tá dando dinheiro. Depois da absolvição do Daniel Alves, eu fiquei um pouco assustada aqui no Brasil. Quando eu abri o meu Instagram, falando, é porque eu sou inocente, é porque eu sou inocente. Todo mundo quis falar que era inocente. Eu falei, a produção te conhece, inocente você não é. Assim não, Aí né? começaram a fazer uns questionamentos. O caso de fulano de tal, que agora saiu, depois de tantos anos. Eu, gente, melhorem, eu conheço esse processo. Então, a gente tá em um momento muito difícil. Todo homem é abusador, todo homem é vítima, sabe? Então, tá muito difícil. E outra coisa, Brasília. Quando eu ia, de fato, advogar em Brasília, o que eu me preocupava? Com a técnica. Só que devido a essa picuinha institucional aqui embaixo, quando está chegando em Brasília, nós estamos tendo, nós estamos tendo, para usar a palavra correta, uma politicagem. O que seria isso? A palavra da mulher é soberana. Psiu, indefere. Liminar, indeferida. Sim. Entendeu? Não tem mais aquele rigor de Crítica, dizer. né? Exato. Subiu, a IA vai dizer, passou, a súmula passou. Tá dentro dos esquisitos? Não. Soltura. Hoje em dia, mas não. Nega.
de imediato é negado. Então, assim, nossos processos, nós estamos tendo muito cuidado. E aí eu começo, nesse momento, fazendo, hoje, na fase de inquérito, já cavando um STJ e um STF. Não tem como você atuar só por atuar. Ou então, por exemplo, tá na fase de inquérito policial, eu vou deixar ver o que é que vai dar. Não. As diligências têm que ser pontuais, o que você vai pedir. Mas também podem dizer assim, tá, doutora? Mas eu peguei o processo agora na fase de apelação. Você tem que ser diligente. Porém, o que é que diz a lei? A qualquer momento nós podemos juntar. Eu não junto. A qualquer momento eu posso mostrar o desembargador. Mas você acha que eu vou juntar aquela prova para eu perder uma revisão criminal? Então você tem que ter estratégia. Eu peguei clientes dizendo assim, não, doutora, mas eu quero que o advogado, quis que o advogado juntasse isso. Aí eu falei para ela, mas e aí, o que é que o juiz diz? Não tem resposta porque ninguém quer ver. É claro que juiz, você hoje vai juntar uma prova, o juiz vai dizer, olha, deixa eu ver aqui, vamos analisar. Não é assim. O processo, ele tem fases e é muito importante você entender cada fase. Aí você pode dizer assim, mas Graça, você tem muita efetividade, muita absorção. Claro, eu verifico a viabilidade daquele processo. Não é só botar o dinheiro. Como eu tive um caso não. Um cliente chegou no escritório, um cliente bem famoso, e na hora que eu vi a gravação da criança, que eu pedi para ele entrar, eu só falei assim para ele, fala para mim como é que você fazia com essa criança. Aí ele se sentiu assim, pavão, né? Sabe quando o homem diz assim, aqui eu posso falar tudo para ela? Eu tava adorando, né? Aí ele falou, doutora, eu só coloquei 2 vezes o pênis dela e uma vez ela beijou a minha boca. A criança de 4 anos, que na época tem 9. Você acha que aconteceu só isso? Aí você vê a minha cara assim, porque todas me são gravadas, né? Você vê a minha cara assim, aí eu deixei ele falar. E a minha sócia me gritando, né? Esse filho da puta, sabia que ele... E aí eu, calma, porque nós temos a obrigação de defender todos. Sim. Certo? E outra, eu também não vou chegar assim, não vou te defender, porque nós fizemos um juramento. E aí deixei ele acalmar os ânimos, contar tudo o que ele queria. E aí pedi pra família dele entrar e falei assim, olha, como é que vocês me encontraram? Todos eu pergunto. Doutora, pelo YouTube. Doutora, por isso. Vem muita gente pelo YouTube. Tá bom. A senhora absolveu fulano de tal na minha cidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu atuo em falsa acusação de abuso sexual. Quando você for, de fato, atendido pelos meus médicos, existe um distúrbio sexual em você nítido. Aí ele falou assim, mas doutora, minha família não contou pra senhora que eu tinha feito? Aí eu olhei pra família, né? A família falou, ficou todo mundo sem graça. Porque a família dizia pra mim, impossível, doutora, ele ter abusado dessa criança. Doutora, a senhora vai conhecer, sabe? Não, vamos esquecer Pessoa a mídia. boa, então. Ele seria incapaz. Aí eu fui olhar pra mãe da criança, né? Que eu falei assim, a senhora é casada com ele há quanto tempo? Ela, tanto tempo, E ele, não, a minha filha não, doutora. A minha filha não. E aí eu falei, o que a senhora faz? Ele montou uma loja pra mim, ele montou isso pra mim. Aí eu falei, cara... Na hora eu falei, a senhora teria que ser presa. Entendeu? A senhora tem que ser presa. Até porque a senhora sabia que ele tá fazendo isso. Sim. E aí eu falei, ó... Conivente, né? Com todo respeito, eu não atuo nesses casos. Eu posso indicar vocês um advogado. E aí eu indiquei uma colega pra fazer, que com ela, culpada ou inocente pra ela quer ganhar o dinheiro dela. E aí você segue. E pasme, a advogada não seguiu, que era muito pesado. Então, assim... Tá muito difícil hoje. Mas outros aí é dizer assim, como eu escuto, manda os culpadinhos pra cá, Graça, pra eu ganhar esse dinheiro. Sim. E a sua consciência? Mas assim, eu também... Existe essa visão, porque você realmente se especializou em falsas acusações de crimes sexuais. Mas a gente tem que ter um cuidado também para que... Porque culpados também merecem defesa. Sim. Então, assim, em muitos casos, a pessoa efetivamente fez, efetivamente cometeu, mas se ela não tiver um advogado do lado dela defendendo bem ela, o Estado não tem o direito de punir. Exato. Porque, assim, a partir do momento que o Estado, eu trago para mim o jus puniendi, eu tenho o direito de punir. O próprio Estado fala, eu também vou ter o direito de acusar, apesar de serem atores separados, Poder Judiciário e Ministério Público. Se essa pessoa não tiver ao menos um ser humano ao lado dela ali, mesmo que ela seja culpada, e a gente atua, por exemplo, em casos assim horrendos no tribunal do júri, que efetivamente júri, a pessoa verdade. cometeu, em que efetivamente a pessoa ali, agora não vou entrar com as razões, mas em um ímpeto, enfim, há uma tragédia aconteceu na vida dela, ela cometeu aquilo, só que ela precisa de ter uma defesa. Exato. E aí é preciso essa baliza. Olha, a gente tem que ter esse cuidado para que também não vamos encampar esta narrativa, que muitas vezes já é da mídia, já é do Ministério Público, que é culpado, que se dane. Então, assim, como é um nicho muito específico seu, e você está confidenciando para nós aqui, eu entendo completamente. Olha, eu não
não trabalho nesse caso, eu não me sinto confortável em atuar nesse tipo de caso, até porque você já criou toda uma carta de clientes e até uma autoridade em falsas acusações. Exato. Você tem uma credibilidade perante, por exemplo, os atores processuais. Se eu sou um promotor de justiça, uma promotora de justiça, um juiz, e eu sei que aquele caso ali é a doutora Graciele que está defendendo, há uma chance grande de efetivamente haver uma falsa acusação. Por quê? Porque eu sei que ela trabalha em falsas acusações de crimes sexuais. Exato. Então, assim, até por este cuidado, e é natural, é algo criado, enfim, é uma linha de advocacia que você quis seguir, só que é preciso também, não visando o dinheiro. Porque, assim, o advogado que pensa na pecúnia, eu vou me recordar aqui do Valdir Troncoso Pérez, o espanhol, advogado, né, aqui de São Paulo, famoso tribuno do júri, que ele fala assim que a último interesse do advogado criminalista deve ser a pecúnia, deve ser o dinheiro. Isso era antigamente. Claramente, assim, mas nós não devemos assumir um caso por causa do dinheiro. E nem também se é culpado ou inocente. Aí vai dos critérios de cada um. Muitas vezes a pessoa é culpada, ela procura um advogado, o advogado não acredita na tese dela, e pega somente pela questão financeira. E aí eu entendo a sua crítica, porque é direcionada a esse tipo de profissional. Claro que assim, por exemplo, chega no meu escritório um cliente com 114 anos de prisão. O que é isso? Quantas crianças? Aí você vê que a ineficiência do advogado colocou aquilo ali, juntou coisas que não tinha nada a ver. Então, a gente precisa que ele tenha uma pena justa. Só que, como você falou, por exemplo, o pior crime que existe é abuso sexual. Eu escuto, assim, clientes falar, eu fiz isso, eu fiz dessa forma, eu coloquei dessa forma, eu fiz isso. E pasmem, a minha central hoje do escritório, eu não atendo videochamada e nem escuto áudio. Por quê? Eu recebo masturbação, eu recebo tudo que vocês imaginarem. Por quê? Nós estamos falando de um problema de saúde. Sim. Problema de saúde, abuso sexual é um problema de saúde. Porém, existe muita safadeza. Sim. Existe muita safadeza. Então é necessário ter um contexto. Por exemplo, doutora, a senhora pega aquele caso que realmente teve o ato sexual? Sim. Porque quantas mulheres têm o ato sexual e depois dizem, eu mandei parar e ele continua? Sim. O fato de ter havido o ato sexual não quer dizer que houve um abuso sexual. Exato. E da mesma forma, o fato, às vezes, de não ter tido, não significa que não teve. Então, o abuso em si. Uma questão só aqui que, assim, me chama muita atenção no seu trabalho, desde, como eu confidenciei, né, fui num evento há alguns anos que a doutora promovia e conheci, mas essa parte aí da mídia e tal, é exatamente esse trato. Eu acho que, assim, no tribunal do júri, né, nós estamos até acostumados aí a lidar com a mídia, mas eu vejo que nesses casos de percussão, né, a doutora lida aí com maestria com a mídia. E, às vezes, acho que, assim, uma pena, dependendo da pena corpórea, ela é até menos, vamos dizer assim, sofrida do que a pena midiática, porque essa daí vai ser eterna. Verdade. A pessoa vai carregar aquilo pro resto da vida, ela nunca mais vai conseguir se livrar daquela chaga. Então, assim, eu queria, assim, entrar um pouquinho nesse assunto. Como que é o seu trabalho em relação à mídia? A esses casos de repercussão chegam, e aí a doutora vem e trabalha essa questão no sentido de demonstrar efetivamente. Então, assim, são dois processos, né? Um judicial e um midiático. Então, o midiático aí eu acho que é interessante até pela questão efetivamente da advocacia, de como trabalhar a mídia em casos assim. Expor, e ainda mais num caso de segredo de justiça, que tem aí tudo essa... Olha o que você está me dizendo, segredo de justiça. Será que há segredo? Para a defesa, né? Deveria, né? Mas eu falo muito, André, que mídia se combate com mídia. Sim. Outra, o tribunal da internet. Nós temos que ter um cuidado. Até onde eu posso falar? Até onde eu não posso falar? Por quê? Eu atuo só em crimes sexuais. Todos são segredos de justiça, mas o meu rosto está estampado em todos os lugares. Então aí vem uma PNL, vem um rapó, vem tudo isso para você poder falar sem falar. Porque até porque a OAB está de olho em mim, né? Sim. Qualquer coisa que eu passe do limite, opa, claro, aqui vem. Mas hoje nós temos, por exemplo, a mesma escola que o Renato está, eu estive, estou sempre, a vida inteira. Sim. E lá você aprende a lidar com a mídia. Você tem que ter esse jogo de mídia. O advogado que dá nota, eu falo, nota escrita, eu digo, eu quero matar esse cidadão. Por quê? Vamos dar um exemplo. É a equipe de advogados do Gustavo Lima. Quem é você? Quem é você, produção? Se você botar lá Graciele Queiroz, que faz a defesa de
Aí a gente já vai para uma parte técnica. Mas como você lidar com isso? Eu gosto muito, por eu ser muito combativa, porque aí vem do júri, como eu sei todos os meus casos, eu sei até onde eu posso ir. Então, como eu te digo, pode me perguntar que eu vou te falar. Eu sei até onde eu posso ir. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui o jogador João Diogo, que era do Botafogo de São Paulo, que houve aquela repercussão toda, meu cliente, ele, o Lucas Delgado, da Argentina, e deu aquele maior bafafá. São 3 anos que o inquérito não sai de inquérito. A gente está tentando agora ver se a gente consegue trancar, porque a vida do Diogo seguiu, né? Hoje ele é pai, hoje ele tem uma família. E mesmo assim, todas as vezes que ele chega em um clube de... Como é que ele fala que eu sou péssima de entender de jogo, viu? Clube de torcida. Pronto, quando tem torcida, ele me liga e faz, doutora, veja só, as torcidas estão aqui dizendo, aquele abusador, aí eu tenho que ir lá, fazer o relatório inteiro, conversar com o técnico, conversar com todo mundo para explicar. E a vida do João segue, mas sempre com esse empecilho. Essa marca, essa chaga. É muito complicado, mas a vida dele continua. Tem advogados aí que não conseguem dar continuidade na vida. Vou dar um exemplo. Vitor Bonato. O pastor influenciador que supostamente abusou de 3 mulheres. Ele foi absolvido em primeiro grau. E aí? A vida do Vitor segue, porém, esses dias mesmo ele mandou mensagem falando que um cara dizendo, quero dar um tiro na sua cara, seu estuprador, seu isso e aquilo. Então, o Instagram dele, ele vai sempre receber esse ódio das pessoas. Então, nós precisamos entender até aonde eu posso ir. Por exemplo, cada caso é um caso. Só que você tem que fazer um estudo. Aquele caso, naquele estado, é uma repercussão muito grande, mas aquilo ali é o quê? Um caso político. Todos eles são envolvidos e moram ali, ok. Então, você bate e para. Entendeu? Saiu essa manchete, não tenho nada para falar. Saiu isso, não tenho nada para falar. Porque o judiciário tá pouco importando pela mídia. Pelo contrário, essa mídia agressiva vai te deixar na cadeia. Então, você precisa ter esse jogo. Eu falo no primeiro momento, até porque eu vou provar a inocência dele, e o meu papel é falar no processo. Sim. Só que o problema dos advogados que eu vejo, não vou citar casos aqui não, para não dar polêmica, mas tem um caso recente aí que é advogado de um lado e advogado de outro brigando, as advogadas brigando entre elas, assim, na mídia, e a mídia propagando isso. Isso é muito ruim para nós advogados. Sim. E aí, vence quem grita mais? Sai das 4 linhas ali, né? Exato. Vence quem grita mais. Então, a mídia, é engraçado que eu assistindo, aí o repórter principal falava assim, eu gostei, isso dá ibope, deixa elas brigando aí, não corta não. E aí, advogado, veja bem a senhora, doutora, veja a senhora, veja a senhora. Então, a mídia não é isso. Sim. E isso me preocupa muito, porque todo mundo quer falar. Recentemente eu vi um advogado falando assim, porque meu cliente era impossível estar naquele local. Essa mulher tá mentindo. Aí tinha uma câmera do cliente no local. Eu falei, não, ele tá de brincadeira comigo. Porque primeira pessoa que eu quero que me diga tudo é o cliente. Claro. Sem dúvida. Senão... Olha, recentemente eu estava em um caso, e aí um repórter me ligou e falou assim, doutora, vai estourar aí 20 vítimas. Eu falei, o quê? Passei o telefone. Você tá me tirando, é? Você tá me tirando? Vem cá, você fez... Aí ele chorando, mas ele chorava que ele soluçava. Doutora, eu juro pela alma dos meus filhos, doutora, isso é mentira. Mas eu precisava ouvir dele, porque a mídia, ela tem um limite. E outra coisa, eles sabem, os repórteres sabem que se eu estou, eu paro. Porque se você vier falar uma coisa, eu quero o direito de resposta. E aí, meu filho, você pode ser o papa. Eu vou desbancar você. Porque como assim? Pera. A lei da imprensa. A grande maioria dos advogados não sabe sobre a lei da imprensa. Sim, não conhece. Não conhece. E quando você vai conversar com o repórter, fala assim, a lei de imprensa. O que, doutora? Sim. Cadê? Me dá aqui, seu registro. Doutora, você acha que você vai montar um Instagram, vai começar a notícia assim, vai ficar por isso? Hoje você virou repórter? E outra, reze pra você não colocar uma notícia minha errada. Porque se você colocar, meu amor, eu vou atrás de você. Porque precisa do direito à resposta. Outra coisa, foi absolvido e você não quer botar notícia? Eu vou te notificar judicialmente, rapaz. A mesma proporção que foi quando ele estava sendo acusado, eu quero que quando ele foi absolvido. E eu faço isso com todos. Pode botar meu nome no Google aí, Graciela Queiroz. Você vai ver, o que vai ter mais é meu rostinho. Vai ter nota de repúdio contra mim. Tô nem aí, a minha vida segue. Entendeu? Até porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu deito todos os dias e durmo com muita tranquilidade. E recentemente, né? Acho que todos sabem, não é possível não atrelar seu nome ao caso mais recente aí do Daniel Alves. E isso trouxe, na verdade, esse embate direto seu. Porque, assim, eu lembro do começo do caso dele, que veio... Assim, acabou, né? Não tinha... vamos dizer assim, se você só fosse pela mídia...
ali ele já estava condenado Mas a mídia brasileira. A mídia brasileira. A mídia Isso, brasileira. eu sei onde vai chegar essa... Mas assim, aqui no Brasil, como culturalmente né, não foi noticiada a questão ele está sendo acusado, né? O Daniel Alves e ponto. Exato. Ele é o Daniel Alves, né? E aí veio essa situação e eu acho que talvez foi um dos casos que mais... lógico, teve toda a questão emblemática, mas ele trouxe um pouquinho, pelo menos, de lição nesse sentido de... Olha, peraí, espera o julgamento. Será, ver. André? Eu acho que sim, eu acho que foi um dos poucos casos que eu vi, assim, que efetivamente, né, lógico que não guardadas as devidas proporções. É claro que quando aconteceu expor muito mais, mas quando ele foi absolvido, eu via efetivamente a imprensa cobrir a absolvição dele. Poucas imprensa, mas eu te digo assim, mais os torcedores mesmo, mais a população. Então, mas falar, talvez por ser, será essa questão da paixão nacional? Não, mas eu e acredito que a repercussão quando estoura o caso, por exemplo, quando dá uma condenação, quando dá a prisão... Não, é muito maior. O estopinho midiático é quando se dá a prisão da pessoa. Exato. Foi muito maior do que efetivamente quando houve agora a absolvição em segunda instância. Sim, porque, assim, já havia um caminho que tem sido construído. Eu acompanho esse caso, apesar de não conhecer o processo em si, mas eu acompanho muito por meio de você, por meio... E eu não tenho aquela visão viciada das outras pessoas, então a gente consegue ver que já tem uma construção ali. Porque uma série de acusações que haviam sido postas no início, elas já foram desmoronadas na primeira sentença. Mas você não acha que ali faltou uma assessoria de imprensa? Assim, não só uma assessoria de imprensa. Enfim, ali há uma gestão de crise de imagem claríssima que deveria ser feita. Por ele ser quem ele é, porque eu falo sempre, ele tem mais título do que o Pelé. Sim. Aí o pessoal começa a me esculhambar. É só botar no Google, eu não tô falando nenhuma bobagem. Mas, vamos sendo bem sinceros, o cara que é pobre, que conseguiu nessa magnitude... A gente sabe que o maior inimigo que a gente tem é o pobrezinho do nosso lado, que não quer que a gente vença. Então, olha o Daniel, o príncipe de Barcelona. Sim. Então, gente, a inveja ali tem que ter oração em jejum todo dia. Porque é muito difícil aquilo ali. E o nome do Daniel Alves, quando eu comecei a falar assim, a quem interessa a prisão do Daniel, eu comecei a observar que estava solto, não tinha assessoria de imprensa, e as pessoas falavam que queria e ficou por isso aí mesmo. E aí é quando eu sujo, porque eu dou uma entrevista para um canal da Bahia e digo assim, a quem interessa a prisão do Daniel Alves? Eu acredito na inocência dele. O quê? Porque ninguém queria falar sobre isso, né? Aí eu chego e digo, sim, ele é inocente. Aí minha cara aparece em todos os jornais. Doutora Graciela Queiroz, especialista em falsa acusação, fala que Daniel Alves é inocente. E eu acho que choca também essa situação de ser uma mulher falando uma mulher. isso. Né? Nossa, mas eu levei uma porrada que eu tava assim, sentadinha, só vendo assim, na rede social. Eu falava, misericórdia, mas eu tô aqui pra briga. E aí foi quando eu conheci a mãe dele, que assim, só pra pontuar, eu sou advogada da mãe e do irmão dele. Sim. Eu fui a única brasileira que estive presente no julgamento do Daniel Alves, porém, eu não posso advogar lá por enquanto. Por enquanto, tem novidades aí. Chegando. Por enquanto. Tá acabando meu mestrado já lá fora. Janeiro, com fé em Deus, eu entrego meu TFN. Vamos ver o que é que vai dar, sabe? Deixa na mão de Papai do Céu. Mas o caso do Daniel Alves, ele foi, assim, um divisor de água na minha vida. Ele me mostrou, assim, uma advocacia totalmente diferente. Não é essa advocacia que a gente vive aqui, sabe? Porque, Graça, quer dizer que a Europa é melhor do que o Brasil? Não é isso. Eu tô te falando em termos de reconhecimento. Não é porque eu cheguei lá sendo advogada da mãe do Daniel Alves, mas todos os locais que eu entrava, abogada, assim, era assim, o respeito, a letrada está aqui, como eu chegava, e eu, não só nesse caso, mas eu faço mestrado lá, cada 6 meses eu tô lá, e a forma que o judiciário atua em respeito do advogado é surreal, entendeu? Você não vê essas picuinhas institucionais que a gente passa aqui. Então, assim, o caso Daniel Alves, além de ter sido assim, um aprendizado dentro de crimes sexuais, que muita coisa que eu vi lá eu uso técnica aqui hoje, até porque dá pra casar. Sim. O meu mestrado é justamente quem são as verdadeiras vítimas. E eu faço uma comparação entre a Europa e o Brasil. Porque lá tem um caso La Manada, né, que é o caso que antes do futebolista Daniel Alves, era esse caso que parou o país. Então, aqui no Brasil, por isso que existe o não é não, porque é só se é sim. Lá, aqui virou não é não. Então, assim, o Brasil tenta copiar algo de lá que não vai dar certo aqui. A educação lá é outra, os valores lá são outros. Então, nós precisamos ter esse divisor. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês chegaram a ver Daniel Alves algemado? Não. Assim, mas obviamente há uma cultura
na sociedade como um todo, mas também aqui entrando dentro do aspecto jurídico e midiático da coisa, que é o respeito às garantias fundamentais. A gente tem ali um artigo 5º maravilhoso na nossa Constituição Federal que não é cumprido. São rasgados. Metade já tava bom. Então, assim, nós não temos aqui. Presunção de inocência existe no Brasil? Enfim, uma outra série, a exposição de imagem que há em casos, depois do pacote anticrime ali, melhor, depois da lei de abuso de autoridade, houve uma mudança, um início de mudança, que logo também já arrefeceu, já continuaram aquela mesma praxe. Há uma mídia e um interesse social brasileiro sobre tragédias, sobre pessoas presas, sobretudo pessoas que, por exemplo, estão se dando bem na vida, que têm sucesso. Eu vou trazer o caso do Daniel Alves mais uma vez. Imagina ele preso no Brasil. Ai, meu Deus. Olha o Robinho. Sim. Então, assim, existe praticamente um reality show da prisão do Robinho. Mês a mês, portais de internet fazem, o Robinho está com tal e tal pessoa na cela, Tá jogando convive com bola, isso, tá com fazendo aquilo. Como que é a vida do Robinho lá dentro? Exato. Então, assim, ora... E olha que tá sem freio. Qualquer pessoa pode falar, a imagem do cara. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Só que pra isso, Renato, a gente tem que pensar o seguinte, na mídia. A lei de imprensa lá fora é respeitada. Por que não existia nenhuma imagem do Daniel? E pra você ter uma ideia, se o Daniel quisesse ir no banheiro, ele sairia algemado. Mas se fosse aqui no Brasil, iriam tirar foto dele algemado na mão e nos pés. Os pés dele não estavam algemados. Sim. Mas aqui a gente sabe... Quantas fotos você não já viu o cara algemado na mão e nos pés? Sim. E tá em todos os jornais. Entendeu? Mas e o respeito? Não é porque ele é o futebolista, é porque as leis lá são respeitadas. E até onde a mídia pode, até onde a mídia não pode. Aqui no Brasil, basta você colocar um fake que viralize, que tá tudo bem. E aí o outro fala, e o outro fala, todo mundo coloca a mesma matéria e ninguém foi checar a fonte. É a exploração da desgraça alheia. Nós Mas temos não aqui... não pode. E aqui Não pode, mas infelizmente... E aí eu considero que é um problema muito mais social e cultural do que efetivamente midiático. Total. Porque, assim, nós temos um interesse por isso. Eu falo enquanto sociedade. O sangue vende, né? O sangue vende. Se o sangue não vendesse tanto, talvez não haveria essa exploração por parte da mídia. E como é que a gente combate Porque isso? nós temos aqui também um problema que até quando, até onde a mídia pode ir para que não se torne uma censura. Então, assim, o Brasil é um país que é um país de extremos. Então, sofreu muito com a censura e agora parte da imprensa acredita que pode tudo. Ninguém chega ao meio termo. A solução seria efetivamente um meio termo. Tanto social, tanto do interesse populacional naquele fato. Porque, por exemplo, acontece um fato, ele é de relevância jornalística. Eu entendo que é papel do jornalista noticiar, só que aí o jornalista ele teria, e aí entra a questão da lei de imprensa, juntamente com outros diplomas legais, que, eu posso ir até aqui, eu posso noticiar isso, mas só até esse limite. A partir daqui, eu vou estar, por exemplo, sendo responsabilizado. Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e aí que é o complexo, que é encontrar este meio termo, né? Por exemplo, na questão da Espanha, você nos disse. Eu acredito que lá também já tem uma cultura. Olha a diferença. Aqui o não é não. Lá é Solo si é si. Solo si é si. Ou seja, somente se houver o sim, é sim. É sim. Então, assim, isso tem... A prima facie, assim, no primeiro olhar pode parecer bobo, mas não tem uma diferença tão grande, demonstra uma diferença de consciência social. Aqui vira muito piada. grande. Não, mas qual não? Não, mas que não? Sim. Né? Tudo é piada. Tudo é piada. E dentro dessa questão comparativa, até pelo seu mestrado, até pela sua experiência dentro desse processo, de conhecer esse processo mais a fundo, Sim. a qualidade da prova. Porque, assim, no Brasil, a rainha das provas é a palavra da vítima e o réu que se vire para combater o que foi falado. Né? Então você vê juízes falando, invertendo completamente a ordem. O indúbio pro réu aqui tem juízes que é lenda, tem juízes que nem ouviram falar, né? E acabou. Verdade. A vítima foi lá, falou, tchau. Essa questão, trazendo um comparativo com o direito brasileiro, a qualidade da prova é outra. A qualidade investigativa ou não? Na dúvida, pau no réu. Lá também. Lá também? Não muda nada, gente. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Hoje o nosso problema é quem está à frente.
quem de fato vai te julgar? Se for uma mulher, for uma juíza feminista, não vai dar bom. Porque, independente dela estar mentindo ou ela estar falando a verdade, ele vai ser condenado. Então, assim, como de fato você quer ver esse processo? Aqui no Brasil, as pessoas dizem assim, a palavra da mulher é soberana. Não é. O problema é que a grande maioria não sabe pegar essa palavra e trabalhar com as outras provas. Porque nós sabemos, né, quantos anos vocês estão aí, ano-luz de mim, que a maioria dos advogados não sabe fazer perguntas. Sim. Então, por exemplo, eu pego o processo quando eu vou assistir a audiência, o advogado fala assim, sem pergunta, excelência. Eu falo, como assim, cara? Como assim sem pergunta? Porque é crime que acontece na clandestinidade. Então, que pergunta eu vou fazer? Mas, ora, tem que ser feito. Aí sim que você tem que fazer. Vou falar a expressão. Se tá na clandestinidade, tá na Vou contar a minha expressão para esse advogado, tá? É o advogado samambaia. Você colocar uma samambaia na sala ali na ela vai fazer o mesmo trabalho. Nada. Então não adianta. É o sem perguntas. Só que, o que é que eu faço hoje, André? Eu busco fazer uma linha do tempo. Por que eu coloco o meu cliente no grupo? Eu quero saber, por exemplo, doutora, vamos dar um exemplo que eles tiveram um relacionamento de 2 anos. Como era o dia a dia de vocês? Como era o ato sexual de vocês? Quais eram as brigas que aconteciam em casa? Porque às vezes essa mulher está fazendo isso por uma rejeição amorosa, porque você arrumou uma mulher mais bonita, ou você arrumou outra mulher. E ela tem hoje um amor que não quer acabar. Vamos esquecer esse cenário de residência. Vamos pra balada. Quantas vezes você já viu essa menina? Como foi que você saiu com ela? Qual foi o contato que você teve depois? Qual foi a troca de mensagem? Sempre Pasme, eu tinha um caso que, olha só, o local tinha 36 câmeras no bar, no bar que eles estavam. E quando a delegada, eu pedi para pegar as câmeras, a delegada disse que não tinha nenhuma funcionando. Eu falei, misericórdia, 36 câmeras. Beleza. Falei, tá bom. Eu consegui vídeos dela dançando em cima da mesa. Cheguei pro meu cliente e falei assim, quem tava com você? Fulano, ciclano. Fizeram os stories, me dá os stories deles todos. Nossa, comecei a cortar assim, ó. E eu falei, oh Deus, como tu é bom. Tá entendendo que coisa simples? Simples. Só que você tem que pensar, sair da casinha pra poder entender. Aí você não quer pensar e fala assim, muito difícil combater. Eu não sei o que perguntar. E eu pergunto pras vítimas, como é que a senhora gosta do seu ato sexual? Doutora, a senhora pergunta? Sim. Nós estamos falando de crime sexual. Eu só posso falar de pênis e vagina. Doutora, não. Vem cá, meu amor. Vai para outro lugar. Isso aqui não é para você. Outra coisa que eu dizia muito antes, quando eu comecei. Tem que ter uma mulher no processo. Você é homem? Beleza. Você tem filho? Não, você vai ter agora. E aí eu vou te ensinar como é que você vai começar essa audiência. E não vou ensinar aqui não, porque tem muita gente assistindo. Não dá spoiler. Aqui não. Quem quiser saber, tem mentoria aí, então. Não vou ensinar aqui não, mas assim, o homem, tudo é técnica. E você tem como, por exemplo, quando eu chego no judiciário, as pessoas acham que eu sou agressiva. Pelo contrário, toda a minha voz baixa e eu consigo colocar a suposta vítima no colo. Eu não preciso ter uma DPF 1107 para me bloquear e eu falar da vítima. Eu não vou falar de vítima, gente. Eu amo elas. Sabe por quê? Eu amo? Porque sem elas eu não trabalho. Então, o meu papel aqui não é denegrir, não é bater. E pasme, recentemente, olha só. Sou eu num restaurante aqui em São Paulo e chega aí um monte de gente para falar comigo, para tirar foto. E aí eu vi uma das vítimas minhas. Sabe, de alguns processos que eu. E ela falou assim, doutora, posso tirar foto com a senhora? Eu falei, só foi agora, meu amor, vem cá. Como é que a vítima quer tirar foto com a advogada do seu cliente, do seu abusador? Sim. Pasme, recebi uma mensagem no Instagram. Doutora, muito obrigada pelo respeito que a senhora teve na audiência comigo. Vocês estão entendendo o nível? Vocês estão entendendo o nível? Inverteu toda a questão. Exato. Porque assim, se ele é teu abusador, Sim. você... Tudo que estiver falando daquela pessoa, você não quer. Você tem ódio, você tem ojeriza, Exato. você tem... Mas você quer falar com a advogada dele. Porque assim, doutora, eu sou sua fã, viu, doutora? E eu aqui, eu nem desbloqueio. Eu falo, opa, isso aqui, ó. Não podia meter isso no processo? Tá entendendo que, assim, nós estamos em um momento... A palavra da mulher é soberana, mas se tu não sabe... Contrapor, né? Entendeu? E outra, é suave. Por exemplo, como é que a senhora tá? Presta atenção. Como é que a senhora estava vestida nesse dia? Aí ela lembra disso aqui. Isso aqui ela lembra, isso aqui ela lembra. Só que aqui ela não lembra. Então, quantas crianças eu pego assim? Fala pra mim qual foi o cinema que ela fez naquele dia. Pergunta a psicóloga pergunta. Ela fala tudo. E quando chega que ela fala, já baixa a cabeça, fala... A minha mãe diz, por exemplo, uma criança de 9 anos, pergunta à psicóloga, desde quando você foi abusada? Minha mãe disse que foi desde que eu nasci. Então, minha mãe disse, aí tem tantos e aí elementos. Você pegou a frase que... Mas pasme, esse cliente pegou 50 anos de prisão.
Acontece assim. Aí que vem. Não vou dizer nomes, não vou, mas. Eu cheguei a despachar com o juiz olhar e falar assim, mas por que você não veio despachar nas alegações finais? Eu sempre despacho nas alegações finais. E aí você fala, mas. Eu sei onde você vai chegar na questão do seu processo, mas eu digo assim, existe uma situação dele pontuar porque você percebe que é Ctrl+C, Ctrl+V. Exato. E digo assim, descaradamente. Você pegar lá embaixo, tá escrito modelo genérico, sentença, crime, número tal, mas você vê que copiou e colou. Eu tive um caso recente que se olhava assim, a vítima não falou nada sobre determinado ato e tava lá na sentença. Eu falei, mas tiraram da onde? Do caso que passou, do anterior, que tava escrito lá, sentença 1, sentença 2, sentença 3. Então assim, é absurdo. E tem uma questão nessa questão de inscrição, eu lembrei agora de um caso que eu falo que a vítima tinha, eu fui sustentar, e foi um caso que, assim, era uma coisa, assim, que me pegou muito, porque era um absurdo o caso. Era uma situação, assim, que era a primeira vez da menina, você percebia que ela teve aquela relação de forma consensual, mas que quando ela chegou em casa, o medo de contar pra mãe... Tem muitas. Gerou essa situação. Exato. E ela acaba com a vida do menino que ela teve a primeira Com medo de relação. apanhar, com medo da negativa dos pais. Sim. E aí ela veio traçando na oitiva dela, a mesma coisa, trabalhando ali a oitiva e vai, pergunta daqui, pergunta de lá. E aí ela veio traçando toda a situação. Aí quando eu pergunto pra ela, mas... e ela lembra, assim, de detalhes pós, tal, mas... Aí eu falo assim, mas você lembra de ter beijado ele? Uhum. Ela fala... Você vê que ela fica com vergonha, retrai ela. Não. Aí eu falo assim, então, é uma memória seletiva. Exato. O que eu quero lembrar e retratar, eu vou. O que eu não quero, eu não vou. E esse caso, eu sustentei. E ainda é engraçado que teve uma questão assim de... Acho que da ênfase da sustentação que o desembargador, no final, ele improveu o recurso. Nós estamos no STJ brigando, enfim. Mas ele olha para mim e fala assim, doutor, só uma pergunta. Você é parente do acusado? Lamentável. Aí eu virei e falei assim, não, por quê, doutor? Não é porque assim, eu vi sua indignação tão grande que eu achei que você era parente e eu olhei seu sobrenome, era parecido. Eu olhei pra cara dele e falei, não, minha indignação é natural. E aí vem muito essa questão eu acho que assim, até a sua fala, né, a questão de hoje como sustentar. Exato. Que você traz essa questão do júri, eu acho que quem faz o júri, Exato. a indignação ela tem que ser inerente, não tem como você... eu falo, não tem como você orar no júri, né? Assim, não no tem. sentido de ficar lá... Não dá, sabe? O tribuno, ele tem essa... Ele tem. É um indignado e tem que transparecer essa indignação. Pô, mas eu falo isso muito pros meus clientes. Não adianta você for no seu interrogatório e ficar aqui, ó. O injustiçado, ele é o indignado. Exato. A pessoa que está sofrendo ali, ainda mais se ela, por exemplo, sofre na mídia, ela quer contrapor isso, ela precisa disso. Então, assim, é papel do advogado também, enquanto voz, enquanto representante do injustiçado, transparecer essa indignação. Mas às vezes, Renato, tem juiz que você pode subir em cima da mesa. Sim. Eles vão condenar, é o que eu digo, vai ser condenado. Mas tudo é estratégia, né? E assim, o André falou já antes, nós somos pedintes, nosso papel é requerer, nosso papel é trabalhar e requerer, nós não vendemos e não podemos vender ali o êxito, o trabalho resultado. Só que estou vendendo. O trabalho tem que ser muito bem feito. Exato. Nosso papel, eu falo isso para meus clientes, a melhor defesa que você pode ter, eu vou buscar te dar. Uma coisa eu consigo prometer, trabalho itinerante. Eu consigo trabalhar nesse caso seu e ninguém vai conhecer esse processo mais que eu. Porque isso só depende de mim. Sim. Só depende do advogado sentar a bunda na cadeira, estudar. Conhecer o processo, ter estratégia. Vai ter estratégia em que, a gente vai ter uma postura bélica. Vai ter um processo em que a gente vai ter uma postura tranquila, calma. Então, cada caso é um caso. Vai ter um processo em que a gente vai buscar dar luz sobre aquilo. Tem processos em que a gente vai deixar... Claro, tudo é estratégia, estratégia. E a gente precisa ter um cuidado nisso aí. E eu acho que a fala do advogado ela é importante nessa indignação, justamente por isso, porque muitas vezes você vê também
principalmente no júri, né? Eu falo aqui, hoje eu tava até falando com o Renato, né? Ele tava passando ali na Barra Funda. E se você quiser assistir júri ali, é todo dia 3, 4 júris. E aí você vê muitas vezes, né, assistindo o júri, você percebe que o réu tá indignado e o advogado tá com uma má vontade, empurrando aquilo pro fim. Não adianta nada. Né? Então eu falo, a defesa é construída 50-50. E aí vem a indignação do advogado, a indignação do réu junto para construir efetivamente aquela narrativa, que o advogado é a voz efetiva, a voz técnica, a voz que vai demonstrar ali por que aquela lei tem que ser aplicada em favor dele. Mas a gente tem que sentir isso, né? Sim. O advogado, o dia que ele perde esse sentimento de indignação, o dia que ele perde, tô aqui por estar. Advogado criminalista ele não poderá ser. Verdade, mas aí onde é que tá? Por exemplo, se tratando de crimes sexuais, o que é que falam? É muito difícil, porque só a palavra dela basta. E aí eu vejo muitos advogados não executando o seu trabalho e dizendo assim, veja bem, a palavra dela é muito difícil, não tem como combater, já está pacificado. E traz essa lorota. Por isso que eu provoquei, porque eu sabia onde vinha. Exato, essa lorota. Mas assim, por exemplo, eu tenho um caso agora que o cliente, na hora que acabou a audiência, falei, olha, vai te dar uns 28 anos. Por quê? Você poderia fazer qualquer pergunta, a juíza fazia, doutora, indefiro, doutora, indefiro, doutora, indefiro. E aí você olha e diz assim, opa, a lei dela é que sou... Sabe? Eu falei, nossa. E aí, nesse contexto, ele, no TJ, derrubei para 14 anos. Só que você vê as pessoas com indignação, dizendo assim, nossa, mas não absolveu. Era 28, passou para 14. Doutora, eu tive um caso que eu demonstro, e aí é medicina legal. A menina, ela narra, ela faz uma narrativa que eu juntei a narrativa dela, da delegacia, da fase judicial. Ela teria que ter pelo menos 28 lesões no corpo. Porque assim, o crime que ela menciona é de uma brutalidade tão grande que ela teria que ter 28 lesões. Ela não tinha um arranhão. Ela sofre o ato. Ela pula dentro de uma piscina. Ela teve uma autolesão. Não. Nem lesão. Ela não se autolesionou? Não. Eu não vou entrar no mérito do caso, Tudo porque bem. é um caso que lá... Assim, tem uma... Mas era um absurdo em cima de absurdo. E o judiciário ainda aceita, né? Aí... Então, e é isso que é o problema. Eu peguei muito poucos casos, porque eu falo que, assim, eu não gosto do processo em si. Era caso envolvendo ECA, então era crime análogo. E aí, quando a gente vem pro ECA, você tem toda uma dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque você tem todo o procedimento do ECA, que é diferenciado. Exato. E você tem um juiz ali que, em tese, né, ele tem muito mais ainda a questão... Como que eu vou dizer? Sem dizer nomes, mas... ele coloca ali como se fosse a filha dele mesmo, aquela criancinha. E não é. E aí você sobe para um tribunal, que é uma câmara especial, que eu lembro que o desembargador era cível. Ai, meu Deus. Por quê? Tem um aí tributarista. Eu falei, então, o que é isso? Aí você fala assim, o que adianta eu rezar toda a questão de medicina legal para um civilista? Ele não vai entender nada. E aí ele fecha o olho para o processo no sentido de, olha... Veja bem. É um caso que, assim... a estratégia foi exatamente oposta ao que se espera, mas dentro de um processo, a gente tentou demonstrar, não pela palavra dela, mas assim, pela lógica da prova. Mas eles não querem ver. Eles ignoram. Então, eu falo assim, é nobre a arte de advogar. Algumas áreas têm uma extrema sensibilidade. Acho que o júri, o crime sexual, eu falo, não é para amador. Não e mesmo. não é para, literalmente, aí, parafraseando Sobral Pinto, aí a gente pode falar tranquilamente. Não é profissão para covardes. Tem que ser muito incisivo e ter muito também essa questão o pedinte insistente, né? Não basta só pedir, tem que ser insistente. Vocês já sustentaram no TRE? No TRE... Tribunal Regional Eleitoral? Sim. Não, aqui de São Paulo? Eu sustentei uma violência política de gênero. Só que lá eles são muito cultos, são muito educados. Aí a louca chega gritando.
excelência. Você via a cara assim deles, olhando pra você, tipo assim, opa. Estranho no nível. Sabe, tipo. E assim, aí o desembargador, quando acabou, ele deu uma aula, sabe? Diminuiu a pena. Era a pena, como é TRE, ali, a pena era de 1 ano e pouco, que o meu cliente ficou, que era 2 e pouco, ficou 1 e pouco. Ah, Graça, se você estava correndo atrás disso, sim, porque nós estamos falando ali a lei da ficha limpa, ele não Tem entendeu? outras situações, né? Exato, não, ali ele não ia ser preso, nós sabemos, mas tem que sustentar até para não cair na lei da ficha limpa, ele não poder se eleger, blá, blá, blá. E aí, rapaz, esse aí, depois eu fiquei com, sabe quando acaba e você fica com vergonha? Eu fui ainda a última a sustentar, o banco tava vazio já, e aí quando eu comecei, aí tinha uma hora que eu parava assim, baixava o tom de voz, e eles olhavam para mim assim, sabe, dizer assim, o que é isso que essa mulher... O que tá acontecendo? Mas foi bom para eles poderem olhar de outra forma. E, assim, ó, todas as vezes que eu sustento, existe essa ponderação. Sempre algum desembargador vai dizer assim, doutora, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas, doutora, senhora, eu peço vista. Sempre. Eu peço vista. Eu sei despachar. Eu sei sustentar. Porque você também tem que trazer... Você é pai. Você tem um filho. Você é irmão. Entendeu? Você é tio. Nesse caso, eu falo pro desembargador, inclusive, eles olharam assim, né? Porque crime sexual, se o homem defende, é uma situação que eu falo, eu sou pai de menina. Então, assim, né? Eu tô lá falando, por exemplo, uma situação dessa de 2 adolescentes. Aí eu falei, todo mundo me questiona muitas vezes, né, em crime sexual. E se fosse sua filha? Bom, primeiro que se fosse minha filha, obviamente eu não advogaria né, na questão pro réu. Mas eu falo, nesse caso, eu falava pros desembargadores. Eu penso que poderia, eu sou hoje, tudo bem, pai de menina, mas amanhã eu posso ser pai de menino. E, independente de qualquer coisa, é um ser humano que está sendo julgado. Exato. E você olha a prova, ela é evidente. E assim, o judiciário fecha os olhos. Já eu daria outra resposta para ele, viu, André? Existe mesmo uma... você sendo pai de menino. Eu falando assim, eu falei sem ele dar na questão, sem ele perguntar. Ah, tá. Eu falo, para mim traz indignação, eu falo, exato. Porque eu quero assim que tenha uma questão justa. Que ele tenha um julgamento justo e não baseado no achismo do eu acho que aconteceu, eu acho... E aí eu trago, por exemplo, a situação de poderia ser minha filha. Não, peraí. Eu tô analisando ali de forma técnica. Se é um leigo ainda falando, você fala, vá lá. Mas se alguém é técnico e tá analisando aquilo com base em provas, não dá. Tudo bem, a gente não vai ser cordeirinho de achar que ninguém vai trazer um pouco da experiência pessoal pro processo sendo um juiz. Mas minimamente que analise essa prova. André, mas eu vou te falar. Antes eu tinha muitas mulheres no escritório. Hoje eu tô modificando, eu quero mais homens. Por quê? Mulheres, eu não tenho filho, mas assim, quando eu vejo advogada com filha, mulher, criança e tudo, quando você pega, por exemplo, a lei de depoimento especial, quando eu olho para elas, eu digo, opa, você vê assim que o emocional delas estão abalado. E aí eu falo, cara, você tá vendo que não tem... Primeiro, não tem como ser sua filha, que a sua filha não é mentirosa. Entendeu? Então, assim, olha que essa criança tá mentindo. Aí eu tenho que me preocupar com o cenário do judiciário e a advogada, que não tem... com a sua equipe. Eu falei, gente, peraí, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Entendeu? Porque nós precisamos olhar como... Entende? A gente precisa olhar com técnica e não dizer assim, fulano. Eu falo, olha o que essa criança fala. E eu digo, eu já baixo assim, digo, agora ela vai chorar. E aí ele começa a chorar. Eu falo, cara, mesma cena, sempre. Entendeu? Sempre. Porque se existe um preparo, se existe uma linha de defesa, quando a gente chega aqui, a gente já sabe tudo isso. Então, pra mim, não é novidade pra mim. Só que te falo, é muito difícil. Por exemplo, o advogado, a grande maioria, não entende a lei de depoimento especial. Você não sabe se o protocolo... Aí você quer contratar... Protocolo brasileiro. Contratar um psicólogo, um psiquiatra, já o doutor Eude vai estar aqui com vocês. E aí vocês começam a dizer, eu contratei ele, tem que fazer a inquirição. Mas não! Ele tá ali pra ser só pra ser assistente seu. Ele não tá pra fazer pergunta. E eu vou dizer pra vocês, pasmem, a grande maioria dos advogados não sabe disso. Não faz ideia, que é por intermédio de psicóloga, não sabem dos quesitos anteriores, não entende que por exemplo, ali no artigo 11 diz que produção antecipada de provas uma única vez. Então, assim, não tem... eu quero invalidar porque essa criança, mas você não fez pergunta porque você não quis. Tem uma situação com o doutor Eude, assim, né, ele vai estar aqui, a gente vai estar até conversando, mas é engraçado. São Paulo, né, o depoimento especial, não sei se a doutora chegou a ver, mas tem lugares que não tem psicólogo, quem faz é assistente social. Tá, beleza. Oi? Aí você fala, como que um assistente social é nulo?
E beleza, primeiro momento eu pergunto, doutora, é psicóloga ou assistente? Assistente, doutora, eu gostaria que colocasse em ata. Até porque é nulo. E eu não discuto com. Mas se pegar uma audiência Não, minha. imagina. Tipo, eu digo outra coisa. Eu tive uma audiência agora em Brasília, que aí o juiz falou assim: doutora, hoje ela tem 20 anos, eu vou dispensar a psicóloga, até porque nós não temos equipe. Tudo bem pra senhora? Pra mim é ótimo. Claro, melhor ainda. Eu vou fazer a perguntinha pra ela. Uhum. Excelência, fica à vontade, como o senhor quiser. Você acha que eu vou. Só que a grande maioria querem brigar. Só que aí, por exemplo, se na minha comarca não tem. Problema da minha comarca. Sim. Eu não sou judiciário. Então, excelência, é só questão de ordem. Consternado. Consternado. Só que, por exemplo, André, se eu pego esse processo já na fase de alegação final, Uhum. eu vou colocar. Porque você entende que, assim, depoimento especial, depois vem audiência, Uhum. e aí segue, né? Uhum. Então, o ato, ele tá contínuo. Sim. Se ele tá contínuo, na minha alegação final, eu irei sustentar. Ah, doutora, mas precluiu. Não. Não, porque... Não precluiu. Só que aí, vamos lá. Esquecemos a fase de alegação final, Uhum. certo? Na apelação, eu ainda posso. Que é a nulidade. É exatamente Eu esse vou- caso que É eu nulidade. É uma nulidade, se for absoluta, ela pode a qualquer tempo. Exato, exato. Só que a grande maioria não sabe disso. E é uma nulidade, assim... Eu tô brigando em um processo agora justamente por isso. É um caso tá em aberto, não vou entrar em muitas minúcias, mas basicamente a mãe da criança teria procurado a polícia, o delegado foi lá, liga uma câmera e começa a perguntar pra criança. E trata isso como depoimento especial. Não tem como. Cadê o contraditório e ampla defesa? O magistrado vai e diz, depois, né? Opa, isso foi uma entrevista. Se é uma entrevista, desentranha dos autos. É. Eu não quero que seja, por quê? Porque não seguiu o que rege. E essa criança foi ouvida depois já em juízo como depoimento especial, ali pelo seguir os protocolos certinho, mas houve uma segunda oitiva Mas também. aí eu deixaria, Renatinho, sabe por quê? Ali, tudo bem que foi como uma entrevista, uma escuta, só que o que ela falou aqui na entrevista, ela não vai repetir aqui. Sim. Então aí eu vou, colocar aqui ela disse isso e aqui, porque a palavra dela, sem coerência com os fatos, é nula Sim, de pleno direito. ajuda. Eu nunca peço para tirar do processo. Sempre que tem a escuta, eu digo, opa, deixa a escuta aí. Porque as perguntas que eu vou fazer vai ser justamente para ela entrar em contradição no que ela disse na escuta. Porque eu vou dizer, aqui não teve contraditório. O contraditório para defesa teve aqui. Então eu quero que anule. Entendeu? Sim, sim. Aí é justamente a estratégia de cada caso. Depois eu vou trocar uma ideia com você a respeito desse caso. Não, tá, um processo está em curso, segredo de justiça, a gente não pode. Mas, enfim, a busca e a apreensão depois contra o meu cliente, ela decorreu única e exclusivamente dessa entrevista. Então, assim, Com qual finalidade? Tá. Enfim, depois a gente troca uma ideia a respeito A gente disso. conversa sobre isso. Mas, enfim, a gente vê muitos absurdos. Estamos aqui há quase 1 hora, quase 2 horas conversando. Dá pra ficar ainda até meia-noite. Nós ficaríamos, nós temos papo para conversar, trocar ideia a respeito disso, mas é muito bacana. Por exemplo, acabou e nós conversávamos antes, não vai ser uma entrevista, vai ser uma troca de ideia entre amigos, entre advogados. Isso é importante. E é muito gostoso compartilhar essa indignação. Né? Porque assim, e a gente está conversando, eu conheço o André, parceiro de júri, a Graça, não preciso nem dizer, e eu vejo que são advogados comprometidos e advogados que efetivamente amam aquilo que fazem. Importantíssimo Nós isso. temos, e nós conversamos muito a respeito disso, infelizmente uma profissão nivelada por baixo. Alguém que vai lá, se forma hoje, sou especialista em algo, não tem problema você dizer isso, mas trabalhe para chegar até lá. Execute, Entregue né? resultado. Exato. Até porque ser especialista e ter uma pós-graduação e falar que é especialista pela pós, hoje, desculpa, tem pós-graduação que você termina em 6 meses e não te entrega nada. Então, Nossa. falar é um pouquinho diferente. Realmente, assim, eu acho que esse bate-papo de hoje e assim, né, lembrando um pouquinho antes a ideia, né, até o próprio nome diz, né, linha de defesa nesse sentido, é voltado exatamente para aquele que tem essa indignação. Para aquele que quer ver o outro lado, né? Então, a gente, até comentando um pouco antes de começar o projeto, né? A ideia é trazer o espectador como o 8º jurado, num caso de júri. É aquela pessoa, ela analisar os casos aqui que passam, analisar um pouco o judiciário pela ótica da defesa. Exato. Então, eu falo assim, esse podcast ele tem a finalidade tanto do advogado, tanto do próprio estudante de direito que gosta efetivamente, né, do direito penal, mas também para aquele leigo que entenda um pouquinho o que é a profissão, Exato. como é a profissão, quão difícil é ser advogado e, principalmente, o quão importante é ter um advogado combativo ao lado. Eu acho que essa é a... Se a gente conseguir deixar só tocar em um coraçãozinho ali e falar,
putz, eu preciso contratar um cara combativo, eu preciso contratar uma mulher combativa. Dentro da advocacia, eu preciso ter um advogado combativo e não o meu amiguinho, que é gente boa. É ou fulano de tal, fulano que de tá na tal, mídia. que é da mídia. É o cara que, eu falo assim, que é encantador você ver advogados que efetivamente, eu falo, mentorias, e aí eu vou entrar um pouquinho, né? Eu sei que vai vir aí, mas pessoas que falam sobre aquilo com propriedade. Não é o arrasta pra cima e você é especialista. Então, é muito fácil criar hoje Instagram, né, e tentar copiar o que você faz há anos e que você tem na prática aquilo. Então, assim, já adiantando um pouco, mas eu agradeço realmente a oportunidade de hoje estar aqui aprendendo com você, tá aprendendo um pouquinho essa troca que é muito interessante. Olha, André, é complicado. Eu não ligo para as pessoas que me plagiam, né? O plágio, eu acho que ele é necessário. Sabe que eu fico preocupada quando advogados vão para um podcast e falam assim: eu tive um caso no escritório, mas não posso falar porque seria justiça. E isso, tem pessoas assistindo e as pessoas acreditam. Por exemplo, nós que somos do júri, nós sabemos que o tribunal do júri começa agora, aqui na mídia. E quando vem falar: doutora, o seu cliente pegou a fulana. Meu cliente? Não. Meu cliente é inocente. Não. As provas são claras da inocência dele. Então, eu já vesti a camisa. Meu cliente é inocente. Não. Meu cliente, ele é inocente. Então, tudo é a forma que você fala. Por exemplo, teve um caso aqui em São Paulo bem midiático que, não vou adentrar porque eu conheço os lados, mas na hora que botou a câmera no advogado, o advogado estava entrando em um carro importado e falou assim: fala logo, eu não tenho tempo todos para vocês. Uau! Já pegou a antipatia? Ali. E isso é ruim para o cliente. Com certeza. Você não veste a camisa. E aí você não fala, seu cliente é inocente. Você não fala. Então você não tá acreditando nele. Entendeu? Então quando vem falar, eu digo, onde é que você viu isso? Me prova onde é que tem isso. Como eu pego várias brigas em crimes sexuais com promotores de justiça. Doutora, a senhora tá mentindo. Mentiroso é você. Eu te mostro aqui a página, porque eu faço o dever de casa. Você precisa vestir essa camisa. Então, por exemplo, quando eu resolvi abrir a mentoria de crimes sexuais, eu tive vários problemas internos comigo mesma. Porque eu falei assim, eu gosto de, por exemplo, a gente trabalhando com o pai da Ledone, a gente tem que pensar além do que a gente tem que pensar. Porque ele tem uma mente muito aguçada. Sim. Fora da casa. Ele é um gênio. Ele é fora da casa. Da Ledone é fora da casa. Então, você começa a entender que é o seguinte, quando você quer passar o seu conhecimento para alguém, você, por ter tido essa escola, aí você vê que eles não estão seguindo. Eu ensino a fazer a lei no tempo. Aí o pessoal liga para mim e fala, doutora, eu tô com casa assim. Eu falo, mas cadê a lei no tempo? Tá entendendo? Então, isso é mais sobre você. Ninguém vai ser um Renato, ninguém vai ser um André, ninguém vai ser uma Grace. Nós somos únicos. Sim. Entendeu? O que nós podemos é ajudar. Como eu tenho vários casos, tipo assim, eu não apareço nesse caso, mas eu tô por trás dele. Por quê? Por exemplo, Renata, vamos dar um exemplo que o Renato começasse agora na advocacia. E aí ele pegou um caso muito grande, que vai ser muito bom no estado dele. E eu falo, eu te dou toda a assessoria, mas eu não apareço. Por quê? Não vai ser bom pra você, eu vou tomar seu brilho. Não é isso que eu quero. E eu quero que você se torne referência na sua cidade. Então, eles entram em contato com o meu escritório e eu te ensino passo a passo. Eu faço as peças, eu faço tudo. Meu escritório toma conta de tudo. Mas quem assina é você. Agora, quando se trata da mídia, meu filho, eu passo 3 dias com eles batendo nele. Por que você tá falando assim? Por que você tá se posicionando assim? Por que você olhou assim? Cara, eu não acredito em você, eu acredito no seu cliente. Sim. Entendeu? Só que essa porrada eu tive de papai da Ledone. Daridone me jogou no meio que eu ficava assim, ó. Mas sem saber o que fazer. Quem é forjado, né? Não. É forjado no fogo, né? Não dá pra você Então, também. Não dá pra ensinar. É uma escola, assim... As pessoas que não nasceram pra isso. Você tem que... Mas não basta só nascer pra isso. Porque o talento, muitas vezes, ele é superado pelo esforço, pelo suor. Então, assim, é preciso... E isso eu trago sempre... alguns amigos falam, não, mas é assim mesmo. Eu falo, olha, a gente tá falando da Ledone. A Ledone tem 30 e poucos anos de advocacia. Exato. 50 anos de idade, mais de 50 anos de idade. E eu vejo esse homem madrugadas e madrugadas estudando, colocando aqui a bunda na cadeira. Do mesmo jeito, à estudando, vontade. estudando. Meu irmão, você acabou de se formar, você tem 5 anos de advocacia, você tá com preguiça? Você acha que é 8 às 18 e tchau? Você vai, aí você não vai chegar lá. Você quer pagar o preço? Quer vir? Então vai. Entendeu? Não aguenta. Então, assim, não basta só ter o talento natural, muitas vezes a pessoa não tem. Mas se ela for esforçada, ela consegue chegar lá. Até porque, assim, tudo é treinável. O ser humano, ele é... Às vezes, algumas pessoas precisam de 100 horas para se tornar um excelente piloto, outras pessoas precisam de 1000 horas. Mas, às vezes, aquela que chega a 1000 horas se torna melhor do que aquela de 100. Então, assim, caminhando aqui pro nosso final,
um recado que eu acredito que fica, né, dessa conversa, a gente iniciou contando um pouco da sua trajetória, é justamente isso. Olha, você teve uma visão além de um advogado tradicional, além de uma advogada que vai aqui e fica olhando o papel. Você, peraí, deixa eu me ver perante um caso de falsa acusação. Opa, o insight aqui, silenciamento masculino. As pessoas não sabem dessa absolvição, não sabem dessa absolvição, não sabem dessa absolvição. Exato. A voz daqueles homens estão caladas. Deixa eu falar sobre isso, a partir dali se constrói. Ou seja, você olhou e o advogado precisa ter essa visão fora daquilo que é tradicional, fora daquela correspondência jurídica e judiciária que você fica ali no processo. Eu queria, Grace, agradecer e eu queria que você deixasse um recado final para nós. Foi uma conversa assim, extremamente proveitosa. Eu gostaria de ficar aqui horas e horas e horas e horas conversando contigo. A gente tem essa facilidade de comunicação porque é uma pessoa extremamente interessante de conversar e tem uma bagagem. É bom quando a pessoa tem uma bagagem de vida e jurídica para conseguir passar para nós, para quem nos acompanha, tudo isso, né? Com certeza haverão convites para novos episódios, porque é sempre uma honra, uma satisfação muito grande conversar com você. Eu só tenho a agradecer, mas já deixo de antemão o convite do meu livro, 18 de outubro, Manual Prático de Crimes Sexuais. Não tem historinha, quero os dois lá. Com certeza. E vocês vão receber na casa de vocês um presente para convidar vocês. Tudo seguir. Mas dia 18 de outubro, lá no Alphaville, em Blue Tree, no Hotel Blue Tree, eu quero vocês lá. Vou fazer um coquetel para alguns amigos, alguns desembargadores, para a gente tratar de um assunto muito sério, que é a prática de crimes sexuais. E sei que esse livro será uma bússola de travesseiro, porque eu estou botando tudo. Tudo. Porque eu acho que a gente precisa de um norte. Se vocês forem procurar crimes sexuais, não tem. Tem Sim. História de crimes sexuais na época grega. A gente não quer isso, a gente quer atualidade. O que fazer se eu pegar nessa fase, nessa fase? Exato, a prática. Então eu resolvi, depois de insistirem muito, outra. Nós teremos um capítulo de alienação parental e teremos um capítulo como subir os recursos no STF, STJ. Temos aí duas advogadas muito combativas que estarão escrevendo, participação delas, que é a doutora Vitória Rocha, que é minha sócia, e a doutora Adriele Breno. Vocês vão amar a Adriele Maturino. Uma menina que agora está licenciada, já quase uma juíza, uma menina muito novinha, com conhecimento fora do comum. Então, eu resolvi agregar esse conhecimento para botar as pessoas, pelo menos, num nível mais. Porque pode pensar assim, mas Grace, precisa disso tudo? Precisa, porque esse péssimo trabalho dificulta o meu trabalho. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu preciso que eles, pelo menos, entendam. Então, assim, ó, o convite já está feito, não aceito não. Com certeza, pode contar conosco. E assim, ó, um recado que eu gostaria de dar para a sociedade, que eu digo muito. Nem todo homem é abusador, nem toda mulher é vítima. Mas nós precisamos entender quem são as verdadeiras vítimas. Porque se for seu pai, se for sua mãe, se for seu irmão, será que de fato eles são abusadores? Então nós precisamos não compartilhar esse fake news, e sim analisar. Até porque a sua opinião pode acabar com o futuro de pessoas do outro lado da câmera. Então esse cuidado nós precisamos ter como sociedade. E quero agradecer mais uma vez, Renatinha, o André, tá? Uma satisfação. A minha casa está aqui, meu escritório, quando eu digo minha casa, é o meu escritório, está disponível para vocês, precisarem também. É uma segunda casa. Jesus abençoe cada um de vocês. Amém. E vamos presentear. Com certeza. O convite aqui- veio, mas tem nosso kitzinho. Nós temos o sair daqui kitzinho aqui, sem- é uma lembrança que nós preparamos para os convidados. Obrigada. É para eu abrir? Por Claro. gentileza, tem um Tem um lacinho aí lacinho. para você desfazer. Eu tenho uma falta de educação, posso dizer para vocês aqui. Todo mundo que me dá presente, eu guardo. Aí fala, Graça, por favor, abre. Ah. Eu fico com vergonha. Aqui. Não, mas é eu assim. fico com é vergonha. assim mesmo. Olha! Uma lembrancinha gostei. personalizada. Tem a caneca, tem a camiseta. Não sei, vocês irão receber, tá? O convite lá, personalizado, uma coisinha bem... Obrigado mais uma vez, André, meu irmão. Sempre uma honra, uma satisfação estar aqui contigo. A gente agradeço de novo pelo convite de participar desse projeto, que é um projeto que já nasce grande, é um projeto que visa trazer um olhar diferente que nós não temos até então, que é um olhar da defesa para casos, sejam eles casos específicos ou casos gerais, como nós tratamos aqui hoje, efetivamente linhas de defesa. Sim. Né? Então, assim, uma satisfação muito grande. Até a próxima, logo, logo estaremos juntos. E a régua subiu, né? Ó quem vê, né? O primeiro foi o Renato Carneiro. Quem dera. Eu falo, o segundo, pô, não tem nem dos melhores sonhos aí. Então, esse podcast eu acho que tenho certeza que tem tudo aí tem convidados vindo aí também especiais, mas eu acho que assim, não poderia começar melhor. E gostaria realmente de agradecer. O Renato,
pela parceria de anos, né? Fala que assim, hoje, né, nós vamos fazer júri, acho que antes de qualquer caso, eu ligo, pô, Renato, falo, pô, o Renato virou meu consultor de... Isso é bom. Fala assim, a gente tem essa troca muito, muito interessante. E, assim, como disse, lhe conheci rapidamente em eventos, mas hoje foi um prazer tê-la aqui, realmente. Obrigado pela aula, obrigado pelo bate-papo. E, assim, obrigado efetivamente por esse trabalho que você presta. Estarei lá em outubro, com toda certeza, e que tenha muito sucesso esse livro e que vire realmente ali a bússola para quem busca aí fazer uma defesa combativa, né? Então, deixará, tenho certeza, um legado aí, porque não tem realmente. É isso aí. E você que nos acompanhou, eu peço, compartilhe, curta, deixe o seu comentário, é muito importante o feedback para que nós possamos saber qual a sua opinião efetiva sobre esse podcast, sobre a linha de defesa. É bem importante que você envie isso para os seus amigos que tenham interesse em um conteúdo. E muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Ficamos por aqui.